seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula do direito tributário do A a Z, né? Esse nosso, digamos assim, um curso de direito tributário que reproduz um pouco o meu manual de direito tributário, mas em vídeo, né? A ideia aqui desse curso, desses vídeos aqui, né, tratando de direito tributário, é eu reproduzir um pouquinho do meu manual de direito tributário para quem quer começar a pensar como tributarista, para quem quer dominar as categorias do direito tributário. Essa é a ideia. Quer dizer, o tributário, né, vocês sabem muito bem, ele não é cobrado, digamos assim, você não tem tanto acesso ao direito tributário na graduação. Geralmente a gente tem uma, duas disciplinas só de direito tributário na graduação. E o direito tributário, por outro lado, e paradoxalmente, ele é um nicho que dá grandes oportunidades de atuação e ele tem uma certa complexidade, né? Então você precisa formar base, digamos assim, no direito tributário para você se sentir seguro para atuar, etc. E aí é importante a gente dominar as categorias de direito tributário, a gente conhecer o direito tributário, saber quais são os princípios de direito tributário, quais são as regras de imunidade, o que é imunidade, dominar as categorias lá do Código Tributário Nacional, obrigação tributária, crédito tributário, prescrição, decadência, né, que tem uma certa complexidade, entender o processo judicial tributário, entender os regimes de tributação simples nacional, lucro real, lucro presumido, enfim, todas essas circunstâncias assim que eu acabei de mencionar e que são fundamentais para quem quer atuar na área, né, para quem quer atuar no direito tributário ou às vezes quem quer prestar provas de concurso público também em direito tributário. Bom, a ideia aqui é justamente trazer aulas, né, trazer aulas que tenham que ajudem vocês nesse caminho, né, que ajudem vocês a formar essa base de direito tributário, a começar a pensar ali como um tributarista. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre princípios de direito tributário. Muito provavelmente a gente não vai conseguir esgotar os princípios de direito tributário na aula de hoje, porque são muitos os princípios de direito tributário, mas a gente vai falar sobre vários desses princípios na nossa aula de hoje, e vocês vão perceber que os princípios de direito tributário, eles são fundamentais, claro, para o direito tributário, e boa parte das discussões tributárias, elas giram em torno dos princípios de direito tributário. Né? Muita gente pensa o seguinte, não, mas estou falando de princípios de direito tributário, será que eu estou falando de alguma regra jurídica, entre aspas, né, vaga, que talvez não tenha tanta eficácia normativa, e não, a gente vai ver que sim, tem eficácia normativa, e mais do que isso, que boa parte das discussões hoje de direito tributário são resolvidas com base em princípios de direito tributário. Então, é uma matéria super importante que você precisa conhecer. E claro, né, fiquem à vontade aqui para dizer no chat de onde vocês são, quais cidades vocês estão falando, tá bom? Bom, dito isso, pessoal, e sem mais delongas, eu já vou colocar aqui o slide na tela para a gente começar a falar, então, de princípios de direito tributário. Então, o tema da nossa aula de hoje é princípios de direito tributário. E aí, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é justamente sobre a diferença entre regras e princípios. Quer dizer, existem diferenças entre regras e princípios ou não há diferenças entre regras e princípios? Esse é um ponto relevante que a gente precisa entender para a gente começar a discutir esses enunciados constitucionais que tratam desse assunto. Pois bem, a gente tem, pessoal, a respeito desse assunto, diversas perspectivas, tá? Se a gente olhar a doutrina, a gente vai ver que há vários posicionamentos acerca desse assunto, acerca da diferença entre princípios e regras, quais as diferenças entre princípios e regras, ou mesmo se há diferenças entre princípios e regras. Eu quero trazer aqui dois modelos, né, que me parecem suficientes para a gente entender o assunto, pelo menos como ponto de partida, e que mostram justamente essa divergência que a gente tem quando a gente trata desse tema de princípios de direito tributário e de direito em geral. Quais são as duas perspectivas, tá, pessoal? A gente tem uma perspectiva, que é uma perspectiva que diz basicamente o seguinte, que princípios, eles são iguais, sinteticamente, a regras. Ou seja, a gente não tem para essa perspectiva, tá, que é defendida, dentre outros autores, pelo Paulo de Barros Carvalho, tá, recentemente falecido, para essa perspectiva, a gente não tem uma diferença sintática entre princípios e regras. Quer dizer, para o Paulo de Barros Carvalho, todo enunciado do direito positivo, ele é uma regra. Né? Quer dizer, o direito positivo ele é composto de normas jurídicas, de regras jurídicas. E princípios, eles não têm uma diferença sintática das regras. Como assim diferença sintática? As regras, elas têm uma estrutura hipotético-condicional. Né? Se matar alguém, deve ser pena de tantos anos. Então a gente sempre tem um antecedente e um consequente. A gente vai falar sobre isso mais adiante. As regras têm essa estrutura. Para o Paulo de Barros Carvalho, os princípios também têm essa estrutura. De modo que a gente não tem uma diferença sintática entre regras e princípios. Então por que a gente fala princípios, né, na visão desse autor?
a gente chama de princípios aquilo que a gente identifica como mais importante. Então, a gente chamaria de princípios regras que têm uma importância mais relevante para o direito positivo, ou seja, que tem uma carga axiológica maior. Então, essas regras que têm uma carga axiológica maior, a gente chamaria de princípios. Então, essa é a primeira visão que a gente tem aqui, né? Uma visão de que há uma identidade, digamos assim, sintática entre princípios e regras, e que a diferença é uma diferença axiológica, né? Eu chamo de princípios aquelas regras que são mais relevantes do seu ponto de vista de direito positivo. Ok. Por outro lado, a gente tem uma outra perspectiva defendida, dentre outros, pelo Alexis, defendida pelo Humberto Ávila, que entende que a gente tem uma diferença entre princípios e regras, tá? Para essa segunda perspectiva, a gente tem o seguinte, a gente tem as normas jurídicas, né? A gente pode dividir as normas jurídicas entre princípios e regras. Ou seja, há uma distinção de fato entre essas duas espécies normativas, são duas espécies do gênero normas jurídicas. E qual que seria a diferença aqui entre princípios e regras, tá? Princípios seriam mandados de otimização e regras, mandados de definição. Como assim? O que são mandados de definição? Vamos começar por mandados de definição, que é mais fácil a gente entender porque a gente está falando de regras. Mandados de definição são regras que prevêem uma hipótese no seu antecedente e um consequente, né? Um consequente que vai ser instaurado, né, quando aquela hipótese acontecer. Por isso que são mandados de definição. Você define uma hipótese, uma vez ocorrida aquela hipótese, a gente vai ter necessariamente a consequência prevista pela norma jurídica. Então, de novo, né, se matar alguém, deve ser aplicada tal pena. Né? Se auferir renda, deve pagar imposto de renda pessoa física. Se for proprietário de imóvel urbano, dia 1º de janeiro, deve pagar o IPTU. Ou seja, elas têm essa estrutura de mandados de definição. Né? Se acontecer alguma coisa, deve ser permitido, deve ser obrigatório, deve ser proibido fazer algum comportamento. Essa é a ideia das regras, ou seja, mandados de definição. Então eu tenho um antecedente que prevê uma determinada situação que vai ocorrer no mundo real e um consequente, né, que vai ser deflagrado quando aquela situação efetivamente acontecer no mundo real. Pois bem, e os princípios, pessoal? Os princípios seriam mandados de otimização. Né? E o que são mandados de otimização? São aquelas normas, né, os princípios são normas que prevêem que uma determinada finalidade deva ser atingida. Mas o legislador ele não pré-ordena os meios que devem ser adotados para aquela finalidade ser atingida. Como assim? Vamos pensar em alguns princípios juntos aqui. O princípio da eficiência, né, que está previsto na Constituição. Veja, o legislador constitucional nos manda observar o princípio da eficiência, manda que a administração pública observe o princípio da eficiência, mas ele não diz, ele não antecipa para o aplicador da norma, ele não antecipa para o administrador ou mesmo para o juiz, ele não antecipa quais são os comportamentos exigíveis para que esse princípio seja atingido. Né? Quais são os comportamentos necessários para que esse princípio seja atingido. Ou seja, ele é um princípio. Ele manda que uma finalidade seja atingida, mas ele não diz quais são os meios necessários para atingir essa finalidade. Né? Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui à discussão, né? O próprio segurança jurídica. A segurança jurídica ela pode ser compreendida como um princípio, quer dizer, a gente deve salvaguardar a segurança jurídica, estado de confiabilidade, cognoscibilidade do ordenamento jurídico, mas a legislação ela não pré-ordena exatamente quais são os argumentos, ela não esgota quais são os comportamentos que devem ser adotados para que o princípio da segurança jurídica ele seja salvaguardado. Alguns comportamentos a gente até encontra na Constituição e que tem relação com o princípio da segurança jurídica. Por exemplo, coisa julgada, ato jurídico perfeito, mas o princípio da segurança jurídica é mais amplo que isso. Quer dizer, há situações que não se amoldam exatamente ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada, ao direito adquirido, mas que ainda assim podem ser salvaguardados pela segurança jurídica, porque o princípio da segurança jurídica é um mandado de otimização, né, que determina justamente isso, que o ordenamento jurídico tem que ser estável, tem que ser confiável, que ele seja cognoscível, né, ele possa ser compreendido. Então, são exemplos de princípios. Então, os princípios, eles têm essa característica, tá? Os princípios, eles têm como característica para essa segunda visão, eles têm como característica o fato de eles serem mandados de otimização. Então, o legislador, ele manda, né, que uma determinada finalidade seja atingida, como a eficiência, como a impessoalidade,
mas ele não diz exatamente que comportamentos devam ser adotados para que aquele princípio seja de fato atingido. Isso são os princípios. Já as regras, não. As regras prevêem claramente um antecedente e uma consequência, um mandado de definição. E uma vez ocorrido o antecedente, a gente vai ter a deflagração do consequente. Quer dizer, ao ferir renda, vou ter que pagar imposto de renda. Né? Sou proprietário de imóvel urbano, vou ter que pagar o IPTU. Essa é a ideia. Então a gente tem essas duas perspectivas, tá, pessoal? Uma perspectiva, digamos assim, mais tradicional, que não enxerga a diferença entre princípios e regras, não entende que não há diferença sintática entre princípios e regras, tudo são mandados de definição, tudo tem estrutura hipotético condicional, e a diferença seria mais de nomenclatura mesmo, a gente que chama de princípio aquilo que é mais importante e tal. E uma segunda vertente, que é uma vertente que defende, não, tem diferença sim entre princípios e regras, né? Os princípios são mandados de otimização, as regras são mandados de definição. Pois bem, qual que é a leitura aqui que hoje predomina, tá? Predomina na doutrina, predomina na jurisprudência, a leitura ou a visão que tem predominado. A segunda, tá? Essa aqui, que entende que a gente tem uma diferença de fato entre princípios e regras, né? Que a gente pode, utilizando aqui a linguagem do Alexis, de novo, princípios mandados de otimização, regras mandados de definição, certo? Essa é a ideia aqui. Mas eu trouxe essas duas perspectivas, porque essas perspectivas vão nos ajudar a compreender depois melhor quando a gente entrar nos princípios de direito tributário. Né? Por quê? Porque quando a gente entrar nos princípios de direito tributário, a gente vai ver que, às vezes, algumas coisas que a gente chama de princípios são regras. Né? Alguma coisa que a gente chama de princípios são regras, ou seja, a gente tem uma aproximação com essa visão tradicional. Certo? Já outros princípios realmente entram na segunda categoria. Né? Por exemplo, segurança jurídica. A segurança jurídica entra nessa segunda categoria, um mandante de otimização. Então, veja, é importante a gente compreender essas distinções, porque embora essa segunda teoria ela seja mais adotada, essa segunda que distingue princípios de regras, e que dizem que regras são mandados de definição e princípios mandados de otimização, vocês vão perceber, quando a gente começar a falar dos princípios, que a gente vai estar diante de algumas regras que a gente costuma chamar de princípios. E aí, isso vai nos aproximar da primeira categoria. Tá, vocês vão ver claramente isso. Quer dizer, a gente está diante de algumas regras, mas que a gente chama de princípios. E por que será que a gente chama de princípios? A gente chama de princípios muito provavelmente porque realmente são regras mais importantes. Então, veja, muito embora essa segunda perspectiva aqui ela seja de fato a mais adotada, né, hoje, o fato é que a gente vai estar diante de determinadas regras, em alguns momentos que a gente vai ver aqui, a gente vai estar diante de determinadas regras, que na verdade a gente chama de princípios, né, pela sua importância, o que nos aproxima dessa primeira visão, digamos assim, acerca dessa dicotomia entre princípios e regras, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que é justamente essa distinção, para a gente entender, afinal de contas, sobre o que a gente está falando. E agora, pessoal, a gente vai falar de princípio da legalidade tributária. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Agora que a gente já entendeu, né, essas distinções aqui entre princípios e regras, a gente começa a falar sobre o princípio da legalidade, que é, digamos assim, mais uma regra do que um princípio, né? Vamos ver o que diz esse dispositivo e depois a gente começa a comentar ele para vocês. Basicamente, pessoal, esse dispositivo aqui que vocês estão vendo na tela, ele está no artigo 150 da Constituição, tá? E aqui eu quero ler para vocês o dispositivo e vou explicar o dispositivo para vocês em seguida. Basicamente, o artigo 150, tá? O que o artigo 150 fala? Fala o seguinte, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, aos municípios e ao DF exigir ou aumentar o tributo sem lei que o estabeleça. Aqui, a gente fica em dúvida. Na verdade, me parece que isso aqui é muito mais uma regra do que um princípio, concordam? Lembremos-nos, né? A gente está falando de... a gente fala de regra como mandato de definição, né? E princípio como mandato de otimização. Aqui o que a gente está vendo, a rigor, é uma proibição. Tá? É uma proibição. Quer dizer, se quiser aumentar tributo, não pode ser feito por meio de outro ato normativo que não lei. Ou seja, você proíbe a entidade federativa de cobrar um tributo, depois eu vou falar sobre isso melhor, de instituir um tributo sem lei. Então me parece muito mais uma regra, um mandado de definição aqui, do que propriamente um princípio, né? Quando a gente bate o olho aqui. O que não significa também que esse dispositivo não possa ser compreendido como um princípio. Né? Você pode, a partir desse enunciado, tanto construir uma regra, como um princípio também. Então, quando você, por exemplo, bate o olho nesse dispositivo e constrói uma conclusão de que a lei ela tem que ser o mais determinável quanto possível, né? Que os dispositivos que sejam construídos pelo legislador,
eles devem ser mais certos quanto possíveis, né? Mais exatos quanto possíveis, menos indetermináveis quanto possível. Quando a gente chega a essa conclusão, aí a gente vai estar diante de um princípio. Então esse ponto é um ponto relevante. Eu vou até abrir um parênteses aqui para você, tá? Para vocês. A gente tem uma diferença muito interessante entre enunciado e norma, tá? Qual que é a ideia, basicamente? O enunciado, pessoal, é o texto, tá? É o texto que a gente está batendo aqui na tela, né? O texto são os enunciados. A partir dos enunciados, muitas vezes eu posso construir um princípio ou uma regra, né? Quer dizer, a partir do mesmo enunciado, às vezes eu consigo construir tanto um princípio quanto uma regra. Como assim? Vejam bem, eu olho, por exemplo, para o dispositivo que trata da coisa julgada. Ali tem um enunciado na Constituição que diz que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu posso, a partir daquele dispositivo, lendo aquele dispositivo, eu posso construir uma regra que veda justamente que uma lei ofenda a coisa julgada, mas eu posso construir um princípio, como, por exemplo, o princípio da segurança jurídica. Né? O princípio da segurança jurídica não está expresso na Constituição, mas a partir desse dispositivo eu chego à conclusão de que existe sim um princípio que protege a confiabilidade do ordenamento jurídico. Então veja, a partir do mesmo enunciado, às vezes eu consigo construir tanto uma regra quanto um princípio. Né? Eu consigo construir uma regra e eu consigo fundamentar a existência de um princípio. Aqui, se a gente for olhar para o artigo 150, inciso 1, é um pouco a mesma coisa. Quer dizer, eu consigo olhar para o artigo 150, inciso 1, eu consigo construir uma regra. Uma regra que eu vou depois densificar para vocês e que diz que é proibido criar tributos senão por meio de lei. Isso está expresso no artigo 150. É um mandado de definição. Mas eu posso construir também a partir desse enunciado um princípio. Por exemplo, o princípio que determina que o poder público, quando ele vai criar um tributo, ele o faça utilizando signos, utilizando palavras mais determináveis quanto possível. Que ele não utilize conceitos vagos, por exemplo, quando ele for criar um tributo, de modo a gerar insegurança para o contribuinte. É razoável defender, digamos assim, essa perspectiva, que esse princípio da legalidade, eles também pode ser utilizado para defender essa perspectiva. Por quê? Porque se a palavra utilizada pelo legislador ela não for uma palavra que tem uma certa densificação, a rigor, a lei não vai ter criado nada, ela vai ter muitas vezes deixado para o decreto ali a tarefa de fazer o que tem que ser feito, ou ela vai gerar insegurança, ou o contribuinte não vai saber, a partir da legislação, qual o comportamento que ele tem que adotar, ou não vai saber que se ele adotar este ou aquele comportamento, a gente vai ter essa ou aquela consequência tributária. Então, muitas vezes, a partir do mesmo enunciado, a gente consegue construir tanto uma regra quanto um princípio. Acho que o exemplo aqui do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, ele deixa isso muito claro, né? Então a gente vê ali um dispositivo que fala da coisa julgada. Bom, eu consigo construir uma regra aqui. Né? Eu consigo construir uma regra que impede que a lei ofenda a coisa julgada, mas eu consigo construir um princípio também da segurança jurídica. Eu consigo dizer, ó, se isso aqui está aqui na Constituição, é porque existe um princípio, o princípio da segurança jurídica que salvaguarda ali a confiabilidade do ordenamento jurídico, certo? Bom, aqui, e fechado esse parêntese, tá, pessoal, a gente vai falar do princípio da legalidade tributária, e eu quero falar mais da regra aqui do princípio da legalidade tributária, desse enunciado que proíbe, né, que entidades federativas instituam tributos sem lei. É sobre isso que eu vou falar para vocês. E aí vou de novo ler para vocês o artigo 150 aqui, tá? Artigo 150, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF, aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Bom, eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, com vocês com relação a dois verbos aqui, tá? Que eu acho que é importante que a gente saiba. O verbo exigir e o verbo aumentar, tá? Vamos começar pelo primeiro verbo, que é o verbo exigir. Se a gente interpretar esse verbo exigir na sua literalidade, a gente vai interpretar esse dispositivo equivocadamente, né? Porque se a gente interpretar exigir na sua literalidade, o que é uma exigência? A exigência, ela normalmente a gente emprega o verbo exigir quando a gente já está diante de uma obrigação tributária. Então, eu já estou diante de uma obrigação e eu já, digamos assim, eu já incidi no pagamento do tributo, eu sou proprietário de um imóvel urbano, já houve o lançamento do crédito tributário de IPTU e o município vai me exigir o pagamento do IPTU. Ou seja, a lei existe, ela já incidiu e o ente pode me cobrar. Isso é exigir, né? Ele vai me cobrar. Esse é o significado mais comum, digamos assim, do verbo exigir. Então, se a gente interpretar literalmente aqui o verbo exigir, se a gente interpretar literalmente essa palavra, a gente poderia chegar à conclusão de que, na verdade, o ente federativo ele pode instituir uma lei por decreto,
né? Ele pode instituir um tributo, aliás, ele pode instituir um tributo por um decreto, por um ato infralegal, mas ele não pode cobrar esse tributo por um ato que foi criado por um ato infralegal. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, quer dizer, você pode criar um tributo por um outro instrumento que não a lei, mas você não pode cobrar o tributo decorrente dessa criação, não faz muito sentido. Por isso que o verbo exigir, nesse contexto, ele é melhor compreendido como instituir, tá? Talvez essa palavra tivesse, se a Constituição tivesse utilizado essa palavra, teria ficado mais preciso. Quer dizer, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à União, aos Estados, municípios e ao DF instituir tributo sem lei que estabeleça. Essa é a vedação. Quer dizer, se o ente federativo quiser criar um tributo, criar tributo, instituir tributo, ele precisa fazer isso por meio de lei, tá? Essa é a ideia aqui. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro verbo que eu gostaria de trazer para vocês. O segundo é aumentar, tá? O que significa aumentar o valor de um tributo? Né? O que significa aumentar o valor de um tributo? Se eu mexer na alíquota de um tributo, na base de cálculo do tributo, a gente vai ter um incremento do valor da tributação. Né? Então, se a alíquota é de 2% e eu vou para 3%, tem um incremento no valor da tributação. Isso, sem dúvida, é aumentar o tributo. Mas o ponto de discussão que eu quero trazer para vocês, já vou adiantar para vocês, é o seguinte: esse aumento da tributação, ele abarca essa vedação de aumento da tributação sem lei, né? Essa vedação de aumento da tributação sem lei, ela abarca também a mera atualização da base de cálculo, mera atualização monetária, né? A mera atualização monetária da base de cálculo. Por que isso aqui é relevante, pessoal? Porque a gente tem um dispositivo infraconstitucional, que é o artigo 97, parágrafo 2º CTN, que fala que não, tá? O artigo 97, parágrafo 2º CTN autoriza que um ato infralegal atualize monetariamente a base de cálculo de um tributo. Aí a discussão é a seguinte: bom, mas será que esse dispositivo, à luz da Constituição, ele não ofende a Constituição? Quer dizer, porque, veja, a Constituição fala, não se pode instituir, né? Vamos botar aqui de novo, instituir ou aumentar tributo sem lei que estabeleça. Será que mesmo um decreto ali que atualize monetariamente a base de cálculo de um tributo, ele não está aumentando o tributo? Isso não é uma ofensa à Constituição? É um debate bem razoável, tá? Dá para argumentar que sim, daria para argumentar, tá? Que o artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional não teria sido recepcionado pela Constituição. Dá para argumentar nesse sentido. Mas não é o que prevalece, não é o que prevaleceu na jurisprudência do Supremo, tá? O Supremo, ele tem admitido que a mera atualização monetária da base de cálculo de um tributo não é aumento da tributação. Então, de certa forma, ele considera que o aumento da tributação aqui ele tem que ser um aumento real, tá? Quando a gente fala de atualização da base de cálculo da tributação. Então, ele admite a constitucionalidade do artigo 97, parágrafo 2º. Ele entende que esse dispositivo foi de fato recepcionado. De modo que, tudo bem, a lei não pode, um ato infralegal não pode aumentar o valor de um tributo. Um decreto, uma portaria, não pode aumentar o valor de um tributo. Não pode modificar a alíquota, por exemplo, ok. Mas mas um ato infralegal pode, na visão do Supremo, atualizar a base de cálculo desse tributo, atualizar monetariamente a base de cálculo desse tributo. Para o Supremo, o artigo 97, parágrafo 2º foi compatível, né, foi recepcionado pela Constituição. Então, isso é muito comum no IPTU, né, por exemplo. Então, no IPTU você atualiza monetariamente a base de cálculo por um ato infralegal. O Supremo entende que é possível fazer. Obviamente, tá, pessoal, tem que ser observado os índices inflacionários, né? Se você, a pretexto de atualizar monetariamente a base de cálculo de um tributo, você aumenta o valor da tributação, aí você não tem atualização, né? Você tem aumento da tributação, certo? Então esse é um ponto super relevante também. Então vimos aqui o que é o princípio da legalidade, né? O que é instituir, o que é aumentar tributo, o que cada um significa. E agora a gente vai densificar um pouquinho mais isso, tá, pessoal? A ideia é que a gente densificar um pouquinho mais isso. Por quê? Tudo bem, eu entendi, né, que eu não posso, né, que o ente federativo ele não pode instituir tributo sem lei, né? Então ele não pode criar um tributo por decreto, né? Ele não pode criar um tributo por portaria. Eu entendi isso, ok, beleza. Mas o que é instituir um tributo? O que significa na prática instituir um tributo? E aí eu deixo algumas perguntas para vocês. Por exemplo, pode um ato infralegal mexer no contribuinte? Pode um ato infralegal alterar quem que é contribuinte e quem que não é contribuinte? Pode um ato infralegal mexer na base de cálculo, em algum dos elementos da base de cálculo? Pode um ato infralegal mexer
no elemento passivo, ou melhor dizendo, criar uma hipótese de responsabilidade tributária, ou tudo isso está dentro de instituir? Então, esse é um ponto relevante, quer dizer, o que, que significa, afinal de contas, instituir? Esse é um segundo passo que a gente precisa dar para a gente compreender aqui o princípio da legalidade tributária. E aí, pessoal, um modelo muito interessante para a gente entender aqui o que significa instituir é o modelo da regra matriz de incidência tributária, tá? É o modelo da regra matriz de incidência tributária. Esse modelo nos ajuda aqui a entender o que significa instituir um tributo. Basicamente, o que diz o modelo da regra matriz de incidência tributária? Ele diz o seguinte: a gente tem, né, em toda norma, em toda regra, a gente tem um antecedente e a gente tem um consequente. Toda regra a gente tem isso. Então, de novo, né? Se matar alguém, né, um antecedente, deve sofrer pena de tantos a tantos anos. Se auferir renda, deve pagar imposto de renda. Então, as regras jurídicas, né, elas têm essa estrutura, né? Uma estrutura hipotética condicional tem um antecedente, tem um consequente. Pois bem, no modelo da regra matriz de incidência tributária, né, o que, que se fez? É como se você colocasse, digamos assim, tanto o antecedente da norma tributária quanto o consequente da norma tributária num microscópio. E aí você ficasse vendo ali no microscópio quais são os elementos que a gente encontra dentro do antecedente e quais são os elementos que se encontram dentro do consequente. Então, vamos ver, né? Vamos ver a partir de agora, então, que elementos a gente encontra olhando no microscópio, né, a regra, tanto a antecedente da regra quanto o consequente da regra. Vamos ver que elementos que a gente encontra aqui no antecedente e no consequente. E aí a gente vai encontrar esses elementos aqui, tá? Segundo essa perspectiva, tem autores que adotam outros critérios e tal, mas eu vou adotar isso aqui como ponto de partida. A gente vai encontrar no antecedente, pessoal, 3 elementos, tá? A gente vai encontrar o critério material, o critério espacial, esse aqui é o 2, e o critério temporal, tá? Isso a gente vai encontrar no antecedente. O que, que é o critério material, pessoal? É o comportamento. O comportamento que estará descrito no antecedente, o fato que estará descrito no antecedente, mas ainda sem vinculação com o espaço e com o tempo, né? Porque todo fato ocorre num espaço e num tempo, né? Concordam? Né? Se eu auferir renda, eu auferi renda em algum local, em algum momento. Se eu sou proprietário de alguma coisa, eu sou proprietário em algum local, em algum momento. Né? Se alguém matou alguém, alguém matou alguém em algum local, em algum momento. Então, todo fato, digamos assim, vai estar revestido, né? Vai acontecer num local e num período determinado. Ok. No critério material, a gente não olha para isso ainda. Eu não olho para o momento em que as coisas aconteceram, eu não olho para o local em que as coisas aconteceram, eu só olho para o comportamento. Tá? Então, no critério material, eu vou encontrar aqui o verbo e o complemento. Tá? Então, pegando como exemplo o imposto de renda, qual que é o critério material do imposto de renda? Auferir renda. Esse é o critério material do imposto de renda. Beleza. Critério espacial. O critério espacial, aí eu já olho para o local. Quer dizer, que todo fato, de novo, ele vai acontecer num local e num momento. Tudo bem, você auferiu renda quando? Quando que você auferiu renda? Né? Quando que você é proprietário de imóvel urbano? Em que momento, no critério espacial, a gente vai identificar o momento em que aquele acontecimento se afigura relevante para a incidência da norma tributária? É aqui que é o ponto. O local em que a conduta deve ocorrer para a gente ter incidência da norma tributária. Então, no caso do imposto de renda da pessoa física, né, a gente faz a declaração em abril, né, do ano, assim, até maio do ano seguinte, mas a gente vai estar falando de quê? Da renda que aconteceu de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, os fatos que ocorreram até dia 31 de dezembro é que são relevantes para fins de incidência do imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda efetivamente incide no dia 31 de dezembro, certo? Por quê? Porque é ali que a gente tem o fechamento do ano calendário. Né? No caso do IPTU, qual que é o momento ali do IPTU? Né? Qual que é o critério... aqui eu estou falando de critério temporal, desculpa, tá? Eu falei do dia 31 de dezembro, vamos corrigir, aqui eu estou falando de critério espacial. Eu estava falando do critério temporal já. Critério espacial, local em que a conduta deve ocorrer. Então, local, né? Toda conduta, de novo, acontece no local determinado e num tempo determinado. Caso de imposto de renda, né? Qual que é o local que deve acontecer? No caso de imposto de renda, né, pessoal, esse recebimento da renda, ele pode acontecer no Brasil ou no exterior. Né? Por quê? Porque a gente pode ter tributação. Né? Então, em tese, alguém que mora no Brasil e recebeu dinheiro no exterior pode ter que pagar imposto de renda aqui. Né? Se a gente não tiver acordo para evitar a tributação e tal, a pessoa pode ter que recolher tributo aqui e lá também. Então, no caso do imposto de renda, veja que o critério espacial ele é mais amplo do que o próprio território nacional.
Porque ainda que a pessoa receba uma renda no exterior, se ela estiver residindo no Brasil, ela pode ser compelida a pagar tributo aqui. Então, o critério espacial não necessariamente vai ser o território nacional. Então, o local, o que é o critério material de novo? Tá? O critério material é, é a conduta. Né? Qual conduta necessária para a gente ter incidência da norma? Oferir renda, ser proprietário de imóvel, etc. O critério espacial é o local em que aquela conduta deve ocorrer. Qual o local que aquela conduta deve ocorrer? Depende de tributo. Né? Se for o imposto de renda, pode ocorrer em qualquer local. Né? Pode ocorrer fora do Brasil. O cara mora no Brasil, se ele receber renda fora do Brasil, ele pode ser compelido a pagar imposto de renda. Se for um outro tributo, por exemplo, IPTU, vai ser no município. Então, ser proprietário de imóvel, mas o imóvel tem que estar localizado aonde? No município, naquele município que está cobrando IPTU. Então, essa é a ideia, certo? Esse é o critério espacial. E o critério temporal é o momento de ocorrência daquela conduta. De novo, né? Todo comportamento ocorre em algum local, em algum momento. Qual que é o momento relevante para fins de incidência da norma? Então, por exemplo, no caso do IPTU, né? Ser proprietário de imóvel urbano. Tudo bem, só que eu estou falando de uma conduta que é permanente, né, no tempo. Em que momento isso é relevante para fins de incidência da norma? Aí a gente vai ter, as leis vão colocar, por exemplo, dia 1º de janeiro. A legislação municipal coloca muitas vezes 1º de janeiro vai ser o ano eleito, né, o momento eleito para fins de incidência tributária. Ou seja, o que importa aqui é o cara que é proprietário de imóvel no dia 1º de janeiro, certo? Então, no antecedente, quando eu coloco, digamos assim, o antecedente no microscópio, né, eu vou encontrar esses 3 critérios. Eu vou encontrar o critério material, eu vou encontrar o critério espacial e eu vou encontrar o critério temporal. Beleza. E no consequente, pessoal, no consequente, eu estou falando agora do consequente da norma tributária. Então, se eu oferir renda, esse é o antecedente. Aí a gente tem um consequente. O que o consequente vai dizer? Vai dizer que eu, contribuinte, tenho que pagar à União Federal tributo. É isso. Né? Se for proprietário de imóvel urbano, tem que pagar IPTU. Se oferir renda, tem que pagar imposto de renda. Mas aí vamos tornar isso um pouquinho mais técnico. O que a gente vai encontrar no consequente mesmo da norma tributária? A gente vai encontrar 2 elementos aqui, tá? Que tem subdivisões. A gente vai encontrar o critério pessoal, tá? O critério pessoal e o critério quantitativo. O que é o critério pessoal? Né? O que a gente encontra no critério pessoal? A gente encontra o sujeito ativo e o sujeito passivo. Ou seja, a gente encontra aqui o credor e o devedor. Então, se oferir renda, eu devo pagar imposto de renda. Mas quem que é o credor? União. Quem que é o devedor? Eu que oferi renda, certo? E a gente encontra também no consequente a base de cálculo e a alíquota. Então, também no consequente aqui eu vou encontrar a base de cálculo e a alíquota. Tá? Então, paguei imposto de renda. Qual que é a base de cálculo? É a renda que eu recebi. Né? Então, é a receita deduzida das despesas admitidas pela legislação, que é renda, multiplicado pela alíquota prevista pela legislação. Então, é isso. Então, no consequente, eu vou encontrar o critério pessoal, o critério quantitativo. Essa é a famosa regra matriz de incidência tributária, tá? Que muito provavelmente, talvez vocês já tenham tido contato. Mas por que eu trouxe a regra matriz de incidência tributária aqui, né? Por que eu abri esse parênteses todos para falar da regra matriz de incidência tributária? Lembre-se que a gente está falando o quê? A gente está densificando o verbo instituir. A gente olhou para a regra constitucional, que é essa regra aqui, e a gente viu, né, que não é possível aos entes federativos instituírem tributos sem lei. E a gente quer densificar esse conceito de instituir. Afinal de contas, o que é instituir? E aí, a partir da regra matriz de incidência tributária, a gente consegue responder essa pergunta. Quer dizer, instituir um tributo é estabelecer quaisquer um desses elementos que vocês estão vendo aqui. Quaisquer elementos que vocês estão vendo aqui na tela, quaisquer desses elementos que aparecem no microscópio, digamos assim, quando a gente coloca a norma tributária no microscópio, quaisquer desses elementos precisam estar previstos em lei para que a gente tenha observância do artigo 150 da Constituição, certo? Então, como regra geral, é isso, tá? Todos esses elementos precisam estar previstos em lei, porque senão a gente vai ter a instituição de um tributo por meio de um ato infralegal. Quer dizer, não pode você modificar o sujeito passivo de uma obrigação por ato infralegal, criar uma hipótese de responsabilidade tributária. Você não pode modificar a base de cálculo, né, por meio de um ato infralegal. Você não pode alterar o comportamento. Nada disso você pode fazer por meio de um ato infralegal. Essa é a ideia aqui, tá? Isso como regra geral, pessoal. Por que como regra geral? A gente vai ver, ainda nessa aula, que a gente tem algumas exceções, tá? A gente vai ver, por exemplo, que é possível que o ato infralegal ele modifique a alíquota de um tributo, tá? Então, isso pode acontecer. Então, a gente vai encontrar algumas exceções aqui. Mas, como regra geral, você só pode mexer, tá? Você só pode mexer nesses aspectos da regra matriz de incidência tributária se você fizer isso por meio de lei, certo? Beleza. Ok. Vimos, então, o que é a regra matriz de incidência. Agora, pessoal, o que eu gostaria de falar com vocês? Vimos o que é instituir um tributo,
né? Vimos o que significa, basicamente o que a gente viu, a gente estava estudando o princípio da legalidade, fazer uma rápida síntese aqui, tá? Estamos estudando esse princípio da legalidade. O que a gente entendeu até agora aqui estudando o princípio da legalidade? Vimos que o princípio da legalidade proíbe as entidades federativas de instituírem ou aumentarem tributos sem lei. Vimos o que significa instituir, né? Vimos o que significa instituir, que significa criar todos os critérios da regra matriz de incidência. Vimos o que significa aumentar também. Trouxemos aquela discussão sobre a compatibilidade ali do artigo 97 do Código Tributário Nacional com a Constituição Federal. E agora a gente vai avançar mais um pouquinho, tá? Vamos avançar mais um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais o princípio da legalidade tributária. Pois bem, o próximo tópico é esse aqui, pessoal. Seguinte pergunta que eu quero fazer para vocês. Medidas provisórias podem instituir ou majorar tributos? Essa é a pergunta que eu coloco aqui nesse slide e vocês já encontram a resposta aqui dessa pergunta no próprio slide que vocês estão vendo na tela. A resposta é sim, pessoal, tá? Medidas provisórias podem instituir ou majorar tributos, tá? A gente teve essa discussão lá no início ali da Constituição Federal, logo quando a Constituição foi promulgada, a gente teve essa discussão sobre se medidas provisórias poderiam ser utilizadas para instituir ou majorar tributos. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, desde sempre que sim, tá? Que medidas provisórias podem ser utilizadas para instituir ou majorar tributos. Por que essa discussão surgiu? Por causa do artigo 150 da Constituição. O artigo 150 da Constituição fala, né, como a gente acabou de ver, não se pode instituir ou majorar tributos sem lei. Aí os contribuintes disserem, bom, mas medida provisória não é lei, então você não pode criar medida provisória, você não pode criar tributos por meio de medidas provisórias. Esse era o argumento dos contribuintes. Esses argumentos não prevaleceram, tá? Por quê? O que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que a Constituição fala medidas provisórias têm força de lei. Então, quando a Constituição fala que medidas provisórias têm força de lei, o Supremo entendeu que houve essa equiparação aqui, quer dizer, que as medidas provisórias, que o artigo 150 da Constituição tem que ser lido no sentido de você poder criar tributos também por meio de medidas provisórias, tá? Então, o Supremo entendeu que é compatível com a legalidade tributária a criação de tributos por meio de medidas provisórias. Agora, isso não significa, e aí a gente vai para as exceções, tá? Isso não significa que todo e qualquer tributo possa ser criado por meio de medida provisória. Por quê? Porque também na Constituição Federal, lá no artigo 62 da Constituição Federal, a gente vai ver que há determinadas matérias que não podem ser reguladas por meio de medida provisória. Quer dizer, há uma proibição. Dentre elas, medidas que devam ser criadas, né, devam ser regulamentadas por lei complementar. Então, matérias reservadas à lei complementar não podem ser, digamos assim, reguladas por medida provisória. E a gente tem alguns tributos, tá, pessoal, que só podem ser criados por lei complementar, certo? Então, vou falar quais são esses tributos para vocês, tá? Primeiro exemplo, empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios somente podem ser criados por meio de lei complementar. Então, uma medida provisória não pode criar um empréstimo compulsório. Segundo exemplo, contribuições residuais para a Seguridade Social. Né? Ao longo do curso vocês vão compreender o que significa isso. Só podem ser criadas por lei complementar. Então, medida provisória não pode criar. Terceiro exemplo, impostos residuais. Né? Ao longo do curso vocês vão entender isso. Só podem ser criados por medidas provisórias. Aliás, só podem ser criados por lei complementar. Então, medidas provisórias não podem ser utilizadas para essa finalidade. Quarto exemplo, tá? O famoso imposto sobre grandes fortunas, né? Que até hoje não foi criado. O imposto sobre grandes fortunas só pode ser criado por lei complementar. Então, uma medida provisória não pode criar imposto sobre grandes fortunas. E agora a gente tem duas situações super relevantes, IBS e CBS. Né? O IBS e CBS, a gente vai falar um pouquinho depois, eles precisam ser criados, né, por lei complementar, uma lei complementar nacional, né, que no caso foi a Lei Complementar 214, né, que foi editada. Então, a Lei Complementar 214 criou o IBS e CBS. A Lei Complementar que cria esses tributos IBS e CBS. Tem uma diferençazinha aqui com relação ao IBS e CBS que vale a pena mencionar, que é as alíquotas, né? Porque pela própria sistemática de funcionamento do IBS e CBS, a gente vai falar sobre isso ao longo do curso, mas veja que o IBS e CBS, ele tem, é como se ele fosse assim, ele tem um regime um pouco diferente, né? Por quê? Porque se a gente olha a regra matriz de incidência tributária, eu vou voltar aqui na tela para a regra matriz de incidência tributária para a gente ver. Se a gente olha a regra matriz de incidência tributária, no caso do IBS e CBS, a gente tem uma coisa muito interessante, tá? Que a lei complementar, ela vai regulamentar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui a lei complementar regulamenta. A base de cálculo também. Mas a alíquota não. Tá? A alíquota não necessariamente vai ser definida por lei complementar. Por quê? Porque no caso do IBS, cada estado e cada município pode fixar suas alíquotas. E aí vai poder fixar suas alíquotas por lei ordinária. E no caso da CBS também, tá? A União pode fixar suas alíquotas por lei ordinária. Então veja que interessante, tá? No caso do IBS e CBS, tá? Todos esses elementos aqui
precisam de ser disciplinados por lei complementar, tá? Todos esses aqui, inclusive a base de cálculo. Porém, a alíquota pode ser disciplinada por lei ordinária, tá? A alíquota pode ser disciplinada por lei ordinária. Então, a gente tem essa diferençazinha aqui com relação ao IBS e CBS. Mas, em síntese, pessoal, e fechado esse parênteses, tá? Voltando para aquilo que a gente estava falando, medidas provisórias podem ser utilizadas para instituir tributos, tá? Ressalvadas as hipóteses em que a gente teve a reserva, né, desses tributos à lei complementar, né, como são os casos que eu acabei de mencionar para vocês, certo? Bom, agora um outro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, pessoal. A gente tem a gente viu até agora que a gente tem, o que a gente viu até agora? A gente viu que o artigo 150, né, da Constituição, ele proíbe a instituição, ele não proíbe a exigência ou majoração de tributos sem lei. Aí a gente já viu que verbo exigir está errado, a gente tirou o verbo exigir e reconstruiu ele para instituir tributos, então você não pode instituir tributos sem lei. Vimos o que significa aumentar tributos. Ok, beleza. Vimos que instituir tributos significa mexer em qualquer um dos critérios ali da regra de matriz de incidência tributária. Só que lembre-se que eu falei o seguinte para vocês, ó, como regra, não pode mexer em nenhum desses critérios da regra matriz de incidência. Né? Um ato infralegal, como regra, não pode mexer em nenhum desses itens, né? Nenhum desses critérios da regra matriz de incidência, como regra. Quando eu falei como regra, é porque a gente tem exceções, tá? Por quê, pessoal? Porque a própria Constituição permite que as alíquotas, às vezes, possam ser alteradas por meio de um ato infralegal, tá? Então, voltando aqui para a regra matriz de incidência tributária, a gente vai ver o seguinte, eu já vou colocar aqui na tela, tá? Basicamente é o seguinte, voltei para o mesmo slide aqui, tá? A Constituição, em alguns casos, determina que isso aqui seja feito por lei, tudo isso aqui seja feito por lei, tudo isso aqui seja criado por lei, inclusive a base de cálculo. Mas com relação à alíquota, às vezes a Constituição permite que um ato infralegal possa mexer nas alíquotas, tá? Como assim? A lei estabelece um mínimo, a lei estabelece um máximo, e ali o ato infralegal pode estabelecer, com base nesse mínimo e máximo, pode estabelecer qual que é a alíquota que vai ser aplicável. Acontece isso às vezes, tá? Então, a gente tem essa prática, em alguns casos, muitas vezes a gente tem essa prática. E aí, qual que é o ponto que eu gostaria de mencionar para vocês? É justamente quais são esses casos, né? Quais são essas exceções em que a gente pode ter a alteração, né, por meio de ato infralegal das alíquotas. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês a partir de agora. A Constituição, pessoal, ela prevê que um ato infralegal possa alterar as alíquotas desses tributos que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Isso aqui tá na Constituição Federal. Eu trouxe, não vou ficar lendo o dispositivo para vocês, que fica muito cansativo, eu trouxe um resumo, um gráfico aqui que resume tudo isso, tá? Então, se a gente observar, a gente tem digamos assim, 4 impostos, tá? 4 impostos, vamos deixar aqui 5 tributos da União e um tributo dos estados aqui, tá? Então, a gente tem o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, IOF e a CID de combustível, né? São tributos federais. Nesses tributos federais, veja que a gente pode ter a majoração das alíquotas desses tributos por meio de um ato infralegal. Se a gente observar que esses tributos, principalmente imposto de importação, imposto de exportação e IPI-IOF, eles são muitas vezes utilizados com efeitos extras fiscais, tá? Então, por essa razão, né, justamente por serem utilizados com efeitos extras fiscais, é que você pode ter a majoração da alíquota por meio de um ato infralegal, tá? Então, por exemplo, imposto de importação e imposto de exportação, você utiliza com finalidade extrafiscal esses tributos. E às vezes você quer evitar que um determinado bem ingresse no território nacional, ou você quer estimular a entrada de um determinado bem no território nacional, você aumenta ou diminui as alíquotas por um ato infralegal, quer dizer, a indústria está precisando, enfim, de um determinado produto, você, por uma questão estratégica, diminui a alíquota desse tributo para o ato infralegal, ou ao contrário, você aumenta, a mesma coisa IPI, tá? Então, você pode modificar as alíquotas por meio de um ato infralegal em vistas de objetivos extrafiscais. Recentemente, a gente teve uma polêmica do IOF, né? Vocês provavelmente se recordam disso. O presidente da República aumentou o IOF por decreto. E a grande discussão que a gente teve foi, esse decreto, ele foi um decreto com uma finalidade arrecadatória ou com uma finalidade extrafiscal? Porque a Constituição autoriza a modificação do IOF por decreto, desde que seja por uma finalidade extrafiscal, não com uma finalidade arrecadatória. No fim do dia, né, isso acabou no Supremo e tal, o Supremo entendeu ali que havia uma finalidade extrafiscal, que não foi com uma finalidade meramente arrecadatória e tal, e isso acabou passando, tá? Depois, enfim, depois teve toda aquela controvérsia no Congresso, coisa que você sabe. Mas o fato é que houve essa discussão, né? Porque o presidente aumentou a alíquota do IOF por um decreto,
Ele pode fazer isso, beleza, está na Constituição, você pode, todos esses tributos podem ter suas alíquotas majoradas por um ato infralegal, só que, especificamente, por exemplo, com o caso do IOF, a gente tem uma regra constitucional que diz que isso tem que ser feito com um objetivo extrafiscal, ou seja, não é para aumentar a arrecadação, né? O IOF pode ser majorado por um ato infralegal, mas para resolver, por exemplo, uma questão de expansão do crédito na economia, né? Eu quero expandir o crédito, eu quero diminuir o crédito, eu tenho algum problema aqui econômico que eu posso utilizar o IOF para resolver, não só para aumentar a arrecadação. E aí o presidente aumentou o IOF, a gente teve essa discussão, né? Houve uma impugnação no Supremo, cujo fundamento era o de que estava utilizando o IOF para arrecadar. E aí realmente não poderia se fosse isso, né? O fato é que o Supremo rechaçou essa alegação, tá? O Supremo entendeu que ficou comprovado, na visão do Supremo, ficou comprovado que havia uma finalidade extrafiscal ali e houve a manutenção do aumento da carga tributária por decreto. Mas veja que o Supremo não afastou a necessidade da comprovação, enfim, não afastou a necessidade de que esse aumento seja respaldado por razões extrafiscais. A questão é que ele entendeu que, no caso concreto, essas razões extrafiscais estavam comprovadas, certo? Bom, outro aspecto que eu gostaria de mencionar para vocês é o seguinte, beleza, vimos aqui que a gente tem tributos cujas alíquotas podem ser majoradas por atos infralegais, né? Imposto de importação, IOF, imposto de importação de combustíveis, IPI e ICMS combustíveis. Aí a pergunta que eu faço para vocês agora, pessoal, é a seguinte, beleza, esses tributos, esses tributos aqui, a gente pode chamar eles de mitigações, tá? São mitigações à legalidade tributária. Por que a gente chama de mitigações à legalidade e não exceções à legalidade? A gente chama isso aqui de mitigações à legalidade tributária porque a rigor não é uma exceção, né? Seria uma exceção se tudo isso aqui pudesse ser instituído por meio de decreto, né? Se todos esses critérios da regra matriz de incidência pudessem ser feitos por meio de decreto, mas não é isso. Quer dizer, isso aqui tem que ser feito por lei, isso aqui por lei, isso aqui por lei, isso aqui por lei, isso aqui por lei. Só a alíquota que eu posso mexer por decreto ou por um ato infralegal. Então não é propriamente uma exceção, mas é uma mitigação ao princípio da legalidade tributária. Então veja, a gente tem uma regra constitucional que determina que determina que qualquer tributo deva ser instituído por lei. A gente já viu que instituir um tributo é prever todos os critérios da regra matriz de incidência tributária. E a gente já viu que a própria Constituição Federal excepciona no caso das alíquotas, né, cria uma exceção para o caso das alíquotas, permitindo que atos infralegais mexam nas alíquotas. Beleza. Qual que é o ponto que eu quero trazer à discussão agora? Bom, pode um ato infralegal ampliar essas exceções? Esse é o ponto relevante. Quer dizer, essas exceções aqui, essas mitigações aqui, elas estão todas na Constituição Federal. Todas essas mitigações estão na Constituição Federal. Mas pode um ato infralegal ampliar essas mitigações? Por exemplo, a lei cria, e esse é um caso concreto que eu vou trazer para vocês, tá? A lei cria PIS e COFINS. PIS e COFINS não estão aqui no rol, né, no rol das exceções constitucionais, não estão aqui. Pode a lei permitir que o executivo aumente ou diminua a alíquota por meio de decreto? A lei pode fazer isso? Essa discussão, pessoal, chegou ao Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo teve que discutir exatamente isso, tá? Se a lei pode delegar ao executivo a tarefa de reduzir ou aumentar tributos. Basicamente, o Supremo entendeu que sim, que pode, tá? Muitos autores discordam dessa visão do Supremo e criticaram essa visão do Supremo porque, bom, veja, a gente tem uma regra geral na Constituição e há exceções, há mitigações a essa regra geral. Então, as exceções têm que ser interpretadas restritivamente, né? As mitigações têm que ser interpretadas restritivamente, é aquelas e acabou. Então, muitos autores criticaram essa decisão do Supremo, mas o Supremo entendeu que sim, tá? Que pode. O Supremo entendeu que é possível, tá? Que a gente haja, digamos assim, a criação de outras mitigações por meio de lei, tá? E isso aconteceu, o Supremo aceitou isso em alguns julgados, tá? Eu trouxe aqui no slide algum desses julgados, por exemplo, no recurso, um desses julgados foi o recurso extraordinário 343.446, tá? Nesse julgado, inclusive, ele trouxe os critérios que devem ser observados para que essa, entre aspas, delegação seja possível, tá? E aí é importante a gente entender esses critérios. O primeiro critério é esse aqui, ó. Delegação retirável a qualquer tempo. Esse foi o primeiro critério. Quer dizer, o Supremo, basicamente, ele teve que decidir o seguinte: é possível que a lei delegue ao executivo a tarefa de aumentar ou reduzir tributos fora as hipóteses previstas constitucionalmente? O Supremo entendeu que sim. Só que ele criou critérios para a gente avaliar quando que isso é possível, quando que isso é constitucional e quando que isso não é constitucional. Beleza.
Aí ele trouxe alguns critérios. O primeiro critério é esse que vocês estão vendo na tela. A delegação seja retirável a qualquer tempo. Esse critério, pessoal, a rigor, ele é desnecessário, né? Ele é redundante, ele não é um critério que não significa nada. Por quê? É óbvio que a delegação ela pode ser retirada a qualquer tempo. É óbvio que sim. Quer dizer, se a lei permite que o executivo possa aumentar ou diminuir alíquotas por decreto, basta revogar a lei, basta revogar o dispositivo da lei, basta que o legislativo revogue esse dispositivo, porque o executivo não possa mais fazer isso. Então, digamos assim, do próprio mecanismo da delegação, que ela seja delegável a qualquer tempo. Né? Porque o delegado, né, o delegante, ele pode delegar a qualquer tempo. Se o legislativo permite ao executivo essa tarefa, basta mudar a lei que ele não permite mais. Então, um primeiro requisito aqui, ele não faz nem tanta diferença, né? Porque ele é um requisito que está intrínseco à própria dinâmica aqui da delegação. O segundo requisito é o seguinte, esse é um pouco mais relevante, ou é bem mais relevante, na verdade. Diz o seguinte, ó, que tem que ter estándares legais que limitem o delegado. O que isso significa na prática, pessoal? Significa que essa delegação ela não pode ser ampla, tá? Eu não posso simplesmente dizer para o executivo o seguinte, ó, executivo, você pode fixar o valor do tributo do jeito que você quer. Né? Como foi feito, por exemplo, pela Lei 6.994 de 82, que permitiu, depois ela foi revogada, tá? Mas que permitia ali aos conselhos de fiscalizações profissionais que estabelecessem por decreto alíquota das anuidades. Anuidades que vocês pagam para conselho de medicina, conselho de enfermagem, engenharia, etc., são tributos. E aí tinha uma lei, que era a Lei 6.994, na redação originária dela, que permitia que os conselhos fixassem livremente essas anuidades. O Supremo considerou inconstitucional, porque você não pode delegar desse jeito. Né? Você não pode dizer assim, faça do jeito que você quer. Né? Porque os conselhos de fiscalização são autarquias, né? Autarquias em regime especial. Então você não pode delegar e dizer, você pode fixar o valor que você queira. Né? Tem que ter limites. Né? Então, que limites são esses? Né? Você tem que estabelecer, por exemplo, um teto. Né? Você pode ter que estabelecer um teto tributário. Um teto, um limite máximo. Né, para que você possa fazer essa delegação. Então, a delegação ela deve observar determinados parâmetros, ela não pode ser uma delegação ilimitada. A lei ela tem que densificar ali um valor, por exemplo, máximo a título de exação. Foi o que decidiu o Supremo nesse julgado. E o terceiro ponto, né, o terceiro critério que foi trazido pelo Supremo foi o da razoabilidade da delegação. O que significa razoabilidade da delegação? Aqui a gente está diante de um critério um pouco vago, né? Um pouco vago aqui, razoável, né? O que é razoável, né? O que significa razoabilidade da delegação? Esse terceiro parâmetro aqui, ele é um pouquinho vago. Mas, basicamente, aqui a razoabilidade ela pode ser compreendida de várias formas, mas talvez aqui das principais exteriorizações da razoabilidade, né, talvez a principal forma pela qual essa razoabilidade se exterioriza, digamos assim, e justifica a delegação é a extrafiscalidade. Quer dizer, se eu estou diante de um tributo que tem um caráter extrafiscal, né, se eu estou diante de um tributo que tem um caráter extrafiscal, é razoável, digamos assim, né, passa a ser razoável que haja essa delegação ao Poder Executivo, né, porque o Poder Executivo ele é mais rápido, né, para poder aumentar ou diminuir tributos conforme as contingências da vida vão acontecendo. Então, razoabilidade é um termo amplo, cabe muita coisa ali dentro, mas talvez a principal exteriorização da razoabilidade seja a existência de razões extras fiscais que justifiquem essa delegação, tá? Que foi o que aconteceu, por exemplo, tá? No tema 13939, tá? E eu coloco aqui na tela, tá? O tema 939 que foi julgado em que o Supremo Tribunal Federal, tá? Nesse tema ele considerou constitucional, ó. É constitucional o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865, que permite ao Executivo reduzir ou restabelecer as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, né? Aqui o Supremo entendeu, tá? Entendeu que haveria que todos aqueles pressupostos que a gente havia mencionado, né? Todos os pressupostos que eu havia mencionado estavam presentes. Quer dizer, a gente teve aqui, obviamente, a delegação podia ser retirada a qualquer tempo, bastaria mudar a lei, ok? Haveria aqui, digamos assim, estándares mínimos, né? Porque você tinha ali, a lei definia qual era o fato tirador, a lei define qual é o fato tirador, define qual é o comportamento que vai dar inciso à tributação, e a lei estabelecia um teto também, né? A lei estabelecia um teto. Então, tinha parâmetros ali que deveriam ser observados pelo decreto, não era uma delegação ilimitada. E havia ali elementos que justificavam, que davam razoabilidade para a delegação, razões extras fiscais e tal. Então, o Supremo, nesse julgado, entendeu, por exemplo, tá, pela constitucionalidade. Então, em síntese, pessoal, o que a gente tem com relação às mitigações à legalidade tributária, né? A gente está falando das mitigações à legalidade. A gente viu que a gente tem tributos
que possuem mitigações constitucionais, né, que eu consigo mexer ali digamos assim, mexer nas alíquotas desses tributos por meio de um ato infralegal, que estão previstos na Constituição. Mas além desses tributos, né, a gente viu que a própria lei pode, pela jurisprudência do Supremo, delegar ao Poder Executivo essa tarefa. Então as mitigações elas acabaram ganhando um maior espaço com essa jurisprudência do Supremo, né? Porque tradicionalmente, né, o que se entendia era, veja, a gente tem uma regra geral na Constituição, a gente tem exceções ou mitigações constitucionais, então são essas, né? Você não pode criar outras fora essas, quer aumentar, muda a Constituição, até porque a gente interpreta a exceção de modo restritivo. Mas não foi jurisprudência do Supremo, né? O Supremo admite, então, que a lei possa delegar ao Executivo a tarefa, por exemplo, de fixar o valor do tributo, né? Desde que observados os parâmetros que eu mencionei agora, certo? Bom, ainda com relação ao princípio da legalidade, a gente já está encaminhando para o fim aqui o princípio da legalidade, eu quero trazer mais 2 pontos relevantes aqui que eu acho que vale a pena a gente tratar, tá? O primeiro ponto é para a criação de obrigações acessórias, né? Ao longo do curso vocês vão entender o que são obrigações acessórias, a gente vai falar muito sobre isso. Mas basicamente, pessoal, obrigações acessórias são aquelas obrigações que não tenham como objeto pagar um tributo, né? Alguns autores utilizam o termo deveres instrumentais. Então, o objeto da obrigação não é pagar um tributo, não é pagar dinheiro para o fisco. O objeto da obrigação é um comportamento, um fazer ou não fazer. Exemplos: fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Veja, eu tenho o dever de fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, mas não necessariamente eu vou pagar imposto de renda da pessoa física. Às vezes, a pessoa faz a declaração do imposto de renda da pessoa física e não vai pagar nada, né? Não tem o que pagar. Então, são deveres instrumentais, né, que não necessariamente estão vinculados ali a uma obrigação tributária. Outro exemplo, né, de fazer uma escrituração contábil, né, uma escrituração fiscal, né, fazer a escrituração fiscal exigida pela legislação, são obrigações acessórias. Pois bem, a compreensão que se tem, pessoal, é que com relação a essas obrigações acessórias, né, com relação aos deveres instrumentais, a gente pode ter a criação de obrigações acessórias por meio de atos infralegais, tá? Desde que haja uma lei autorizativa, tá? Então, há essa compreensão que a lei, delegando ao executivo, né, a possibilidade de criar obrigações acessórias, a possibilidade de criar uma obrigação acessória, o executivo pode fazê-lo, né, um ato infralegal pode fazê-lo, tá? Então essa é a compreensão. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional, ele fala o seguinte, tá? Olha o que o Código Tributário Nacional fala, ó. A obrigação acessória decorre da legislação tributária. Tá, e aí a gente vai ter, no artigo 96, a definição de legislação tributária. E ali vai ter o seguinte, ó, a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, e aí vem o ponto, ó, os decretos e normas complementares. Isso aqui são atos infralegais, ó, atos infralegais. Então, em razão dessa compreensão, tá, se entende que obrigações acessórias ali podem ser criadas por meio de atos infralegais. E para finalizar, eu até já falei isso, né, mas para finalizar aqui o estudo da legalidade tributária, vale a pena mais uma vez mencionar 2 aspectos, 2 controvérsias que a gente teve e tal, e que já foram resolvidas, tá? Primeiro, que a alteração na data de vencimento do tributo não está salvaguardada, digamos assim, pelo artigo 150, ou seja, é possível sim que um ato infralegal altere a data de vencimento do pagamento de um tributo, tá? Foi a compreensão do Supremo, né? Por que o Supremo entendeu isso? Porque o Supremo entende que não há... Aqui quando você altera a data de vencimento para o Supremo Tribunal Federal, né? Você não mexe em nenhum dos critérios da regra matriz de incidência aqui, ó. Quer dizer, a data de vencimento não aparece em nenhum dos critérios da regra matriz de incidência. E segundo o Supremo Tribunal Federal, quando você tem, digamos assim, uma alteração na data de vencimento do tributo, você não tem propriamente um aumento do tributo, tá? Você não tem um aumento do valor do tributo. Essa foi a compreensão do Supremo. Se poderia argumentar em sentido contrário? Se poderia. Tem alguns autores, por exemplo, Sacha Calmon, que colocam a data de vencimento como um dos elementos, sim, da regra matriz de incidência. Eu trouxe a visão do PBC, do Paulo de Barros, mas o Sacha Calmon coloca. Beleza. E se poderia argumentar também, saindo dessa caixinha da regra matriz de incidência, poderia se argumentar o seguinte: quando você altera a data de vencimento, você acaba alterando indiretamente o valor do tributo, porque por causa da inflação, né? Enfim, processo inflacionário. Mas não foi a perspectiva do Supremo, tá? O Supremo entendeu que a alteração na data de vencimento não implica aumento da carga tributária. E o Supremo entendeu, já falei para vocês também, que a atualização monetária da base de cálculo, a atualização monetária da base de cálculo também não implica em aumento da carga tributária e logo pode ser feito por meio de um ato infralegal, certo? Então eis aí, pessoal, o princípio da legalidade tributária. Super importante conhecer o princípio da legalidade tributária, que impede, de novo, né,
que qualquer entidade federativa possa instituir ou aumentar um tributo sem lei. E agora você já entendeu exatamente o que significa instituir, já entendeu o que significa aumentar, já conheceu as mitigações constitucionais, as mitigações legais, já entendeu tudo isso e, portanto, já compreende melhor aqui o significado do princípio da legalidade tributária. O próximo princípio que a gente vai ver agora, pessoal, é o princípio da legalidade tributária. Eu só vou tomar uma água, a gente já volta. E agora a gente retorna para a gente falar de anterioridade, pessoal. Então esse é o nosso assunto, nosso segundo princípio que a gente vai abordar aqui na nossa aula, o princípio da anterioridade. Pessoal, super importante esse princípio, tá? Super importante. Vocês vão ver que várias controvérsias foram, enfim, resolvidas aqui em razão desse princípio, tá? A gente vai falar sobre ele a partir de agora. Os dois princípios mais importantes aqui que a gente precisa conhecer de fato são legalidade e anterioridade. A gente já viu a legalidade, agora a gente vai falar da anterioridade. Bom, vamos lá. Vamos então começar, vamos à obra, né? Qual que é a ideia aqui da anterioridade, né, pessoal? A anterioridade, eu mencionei para vocês na aula, né, que a gente tem, às vezes, muitas vezes a gente consegue, a partir do mesmo dispositivo, construir ali tanto normas quanto princípios, né? Eu dei o exemplo ali do ato jurídico perfeito. Né, o ato jurídico perfeito, a gente constrói a partir do dispositivo do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, tanto uma regra que proíbe que a lei atinja o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, quanto a gente pode construir a partir dele um princípio que salvaguarda a segurança jurídica. Se a gente for pensar, o mesmo ocorre com a anterioridade, tá? O que a anterioridade nos diz? Eu já vou adiantar um pouquinho, depois eu vou explicar de maneira pormenorizada para vocês. Mas ela impede, né, a anterioridade impede que a entidade federativa possa cobrar tributos antes de decorrido um prazo de vigência da lei que aumentou esse tributo ou que criou esse tributo. Essa é a anterioridade. Então, tudo bem, eu quero aumentar tributos. A entidade federativa quer aumentar tributos. Ela pode criar uma lei aumentando tributos ou criando tributos, mas ela tem que aguardar um prazo. Né, um prazo para que efetivamente ela possa exigir esse tributo. Por que isso existe? Para que o contribuinte ele tenha um prazo para adaptação. Né? Veja, a gente está falando de tributação. Tributação mexe no patrimônio das pessoas. A tributação influencia na vida das pessoas, influencia nas decisões que as pessoas tomam. Então é super importante, é fundamental que as pessoas tenham um prazo de adaptação. Né? É fundamental que entre, digamos assim, a vigência da norma e a nova lei, haja um período de tempo para que as pessoas possam se adaptar. Até porque a gente está falando, às vezes, de alteração, inclusive, no preço dos produtos. Quer dizer, eu tenho um aumento da carga tributária, isso vai refletir nos meus preços. Isso pode refletir nas decisões empresariais que eu vou tomar. Se eu vou continuar comprando de alguém, de um fornecedor, ou se eu vou trocar de fornecedor, isso influencia. O direito tributário, quando a gente tem modificações de direito tributário, a gente tem modificações que vão muito além do direito positivo. A gente está falando de economia, de microeconomia. A reforma tributária é mesmo um grande exemplo disso, né? A reforma tributária é um exemplo disso. As transformações da reforma tributária não são só transformações jurídicas, são microeconômicas. Né? Hoje você tem, por exemplo, decisões fundamentais que precisam ser tomadas. Né? Você mexe, uma reforma tributária como a gente teve, mexe em muitas coisas, mexe no preço de compra, mexe no preço de venda, mexe no fluxo de caixa das empresas. Então você precisa de um período de adaptação. E aí quem garante, né, esse período de adaptação aqui, a gente tem uma norma constitucional que garante esse período de adaptação, que é justamente a anterioridade. E a anterioridade, nesse sentido, ela pode ser utilizada também, além de ela ser uma regra, né, que proíbe as entidades federativas, né, a partir desse enunciado que vocês estão vendo na tela, né, a partir desse enunciado que vocês estão vendo na tela e que eu vou explicar, além de eu poder construir uma regra, né, que proíbe as entidades federativas de exigir tributos antes de decorrido um prazo da publicação da lei que instituiu ou aumentou esse tributo, eu posso construir também um princípio aqui, que é o princípio da segurança jurídica. Quer dizer, eu posso, a partir da anterioridade, né, da existência desse dispositivo, defender que há um princípio da segurança jurídica que exige, né, que o Estado respeite o contribuinte, né, que exige que o Estado respeite o contribuinte no sentido de permitir um prazo de adaptação para que o contribuinte ele possa fazer suas escolhas, possa adaptar seus negócios a uma nova realidade tributária, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a anterioridade, que é muito, muito importante, sobre essa regra da anterioridade constitucional que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente tem, para começo de conversa aqui, a gente tem duas anterioridades, tá? A gente tem duas anterioridades aqui que são super importantes, que a gente precisa conhecer. A gente tem a anterioridade anual e a gente tem a anterioridade nonagesimal, tá? O que diz a anterioridade anual, tá, pessoal? A anterioridade anual, ela tá prevista na linha B do artigo 150, tá? O que diz o artigo 150, linha B? Diz o seguinte, ó. É vedado, né, aos entes federativos e tal, né, União, Estados, municípios, cobrar tributos. Daí vem a letra B.
no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. No mesmo exercício financeiro. Isso aqui a gente chama de anterioridade anual. Vou explicar para vocês depois, tá? Depois eu vou explicar para vocês por que anterioridade anual. E a gente tem um outro conjunto de regras que trata da anterioridade nonagesimal, que são a linha C e o artigo 195. A linha C diz o seguinte, ó, que é proibido cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou majorou esse tributo. E o artigo 195, parágrafo 6º, diz o seguinte, as contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei. Vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro ponto, tá, pessoal? Observem que a gente tem um enunciado que trata da anterioridade anual, então eu vou botar anterioridade anual, AA, e 2 enunciados que tratam da anterioridade nonagesimal. Esse é o primeiro ponto. Por que a gente tem isso? Vou responder daqui a pouco. Mas antes de responder isso, vamos falar um pouquinho da anterioridade anual, que é um pouco mais fácil a gente entender ela. O que é a anterioridade anual? Vai ficar muito simples aqui de entender. Olha o que diz o artigo 150. Ó. É vedado às entidades federativas cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O que é exercício financeiro? No mesmo ano, pessoal. Então, é vedado cobrar tributos no mesmo ano que foi publicada a lei que instituiu ou majorou tributos, tá? Esse é o conteúdo da chamada anterioridade anual, por isso que a gente chama ela de anterioridade anual. Quer dizer, se eu publico uma lei que aumenta tributo hoje, eu tenho que esperar 1º de janeiro do ano seguinte para cobrar esse tributo. É isso a anterioridade anual. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que foi publicada uma lei que criou um tributo, né, que instituiu um tributo na data de hoje. Quando é que eu vou poder cobrar esse tributo? A partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Tá? Não posso cobrar tributo. Se for publicada a lei na data de hoje, eu só posso cobrar a partir do 1º dia de janeiro do ano seguinte. Essa é a ideia da anterioridade anual, certo? Então, é a anterioridade que proíbe, né, a cobrança de um tributo no mesmo ano em que houvesse sido instituído ou majorado esse tributo. Beleza. E a anterioridade nonagesimal? A anterioridade nonagesimal, ela aparece em 2 regras, como vocês estão vendo, tanto na linha C quanto no artigo 195. E o que ela impede? Que se cobre tributos antes de decorridos 90 dias. Tá? Antes de 90 dias. Veja que a frase aqui tem diferença. Ó. A linha C fala antes de decorridos 90 dias. E o parágrafo 6º fala que só podem ser exigidos após decorridos 90 dias. Mas a mensagem é a mesma. Tem que esperar no mínimo 90 dias. Tem que esperar 90 dias. Só posso cobrar a partir do 91º dia. Essa é a mensagem, tanto da linha C quanto do artigo 195, parágrafo 6º. Beleza. Vamos lá. Os 2 conteúdos são fáceis de entender. Né? Anterioridade anual, eu não posso cobrar tributos no mesmo ano em que houvesse sido instituída a lei que instituiu ou aumentou, beleza. E a anterioridade nonagesimal, não posso cobrar antes de decorrido 90 dias. Beleza, entendi. Qual que é o ponto, no entanto, para a gente compreender um pouquinho melhor a sistemática desses dispositivos? Tá? Algumas observações que eu quero fazer para vocês para a gente entender melhor um pouquinho esses dispositivos. Primeira coisa, tá? A primeira coisa que é fundamental a gente entender. Por que a gente tem as 2 anterioridades? Essa é a primeira coisa. Por que existe a anterioridade anual e também a anterioridade nonagesimal? A resposta é a seguinte, pessoal. Porque só uma das anterioridades não protege tanto o contribuinte. Como assim? Só uma das anterioridades não protege tanto o contribuinte? Vamos imaginar que seja instituída uma lei, seja instituído um tributo no dia 20 de dezembro. A anterioridade anual não vai proteger muito o contribuinte, porque 20 de dezembro, já 1º de janeiro já pode começar a produzir efeitos. O contribuinte teve 11 dias. Ou vamos supor que uma lei foi aprovada no dia 30 de dezembro, como já aconteceu. Quanto tempo o contribuinte vai ter de adaptação? Então, a anterioridade anual, ela não protege, digamos assim, só o contribuinte. Não protege de maneira suficiente o contribuinte. Por isso que a gente tem as 2 anterioridades. Esse é o ponto 1. Beleza. Segundo ponto que eu gostaria de discutir. Tá, entendi por que eu tenho as 2 anterioridades, mas por que eu tenho 2 anterioridades nonagesimais? Né? Por que uma a gente chama de anterioridade anual, outra nonagesimal. Por que eu tenho 2 enunciados sobre a anterioridade nonagesimal? Pelo seguinte, pessoal. Quando a Constituição foi editada, só existia essa aqui, o artigo 195, parágrafo 6º. E o artigo 195, parágrafo 6º prevê a anterioridade nonagesimal somente para as contribuições para a Seguridade Social. Então, na redação originária da Constituição Federal, a gente só tinha anterioridade anual para a maior parte dos tributos e a anterioridade nonagesimal para as contribuições para a Seguridade Social. Aí o legislador percebeu o seguinte, o legislador percebeu justamente isso que eu mencionei para vocês, que a anterioridade anual sozinha ela não protege o contribuinte.
Aí ele resolveu criar a anterioridade nonagesimal para todos os outros tributos também. Então, a anterioridade nonagesimal, que só existia para as contribuições para a Seguridade, passou a existir para os outros tributos também. Por isso que a gente tinha no artigo 195, parágrafo 6º, a anterioridade nonagesimal, e depois a gente teve a inclusão da linha C, criando a anterioridade nonagesimal para outros tributos também. O terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar para vocês é o seguinte. Então, primeiro aspecto, por que é que existem duas anterioridades, a anterioridade anual e nonagesimal. Segundo aspecto, por que a gente tem duas normas sobre anterioridade nonagesimal. E terceiro aspecto, como é que eu aplico essas normas? A resposta é a seguinte, pessoal. Como regra, as duas anterioridades, elas incidem em conjunto, tá? Essa é a regra geral. Então, como regra geral, tá? Eu vou ter incidência tanto da anterioridade anual quanto da anterioridade nonagesimal, tá? Então, como é que eu faço? Digamos assim, é como se a gente tivesse uma. Sabe aquele negócio de salto em barreiras? Né? Salto em barreiras, né? O cara corre e tem que saltar umas barreiras. Tô fazendo essa metáfora agora aqui de cabeça, aqui, tá? É como se a lei tivesse que superar as duas barreiras. Então a gente tem a barreira da anterioridade nonagesimal, a lei tem que pular ela, e tem a barreira da anterioridade anual, e a lei tem que pular ela também. Qual que é o grande ponto? O grande ponto é o seguinte: às vezes a barreira da anterioridade anual vai estar antes da anterioridade nonagesimal e às vezes depois. Isso depende da data de publicação da lei, mas tem que vencer as duas barreiras, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora para ficar mais claro. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Basicamente um exemplo que eu trouxe para vocês disso, tá? Então vamos utilizar essa metáfora que eu acho que ajudou, tá? Então a lei ela precisa superar duas barreiras. Uma da anterioridade anual, outra da anterioridade nonagesimal. Às vezes uma barreira vai ser da anual, outra da nonagesimal. Como assim? Vou explicar. Vamos imaginar o seguinte, o exemplo 1, tá? Vamos imaginar que a publicação da lei foi no dia 15 de dezembro de 2021. Veja que aqui a superação da anterioridade anual, a barreira, aqui a gente tem a barreira e aqui a gente tem a barreira. Aqui a barreira 1 é da anterioridade anual. A barreira 1 é da anterioridade anual. Por quê? Porque é mais fácil de superar. Veja que eu estou no dia 15 de dezembro de 2021. Ela superou, né, a barreira da anterioridade anual já no dia 1º de janeiro de 2022, deu 16 dias depois. Só que a gente tem a segunda barreira, que é da anterioridade nonagesimal. Essa aqui ela vai superar, ou superou, só no dia 15 de março de 2022. Certo? Beleza. Agora no exemplo 2. No exemplo 2 acontece o contrário, tá? Por quê? Porque a lei foi editada muito antes, né? Foi editada no meio do ano, antes do meio do ano. Então, por exemplo, uma lei editada em 15 de maio de 2021. Veja, aqui a anterioridade nonagesimal vai ser a primeira barreira a ser superada, ó. Dia 13 de agosto de 2021. Já a anterioridade anual vai ser a segunda barreira a ser superada, porque ela vai ser no ano seguinte, ó, dia 1º de janeiro de 2022, certo? Então essa é a lógica aqui das anterioridades, certo? Então basicamente qual que é a ideia aqui? Você tem que superar, né? A lei precisa superar as duas anterioridades, é como se fosse um salto de barreiras. Só que depende qual que é a primeira e qual que é a segunda. Depende da data de edição da lei, tá? Às vezes vai ser anterioridade anual primeiro, às vezes anterioridade nonagesimal. Mas o que importa é que, como regra geral, tem que observar as duas anterioridades, certo? Deixa eu tomar uma água e eu já volto para falar para você sobre as exceções. Eu vou falar sobre as exceções daqui a pouco. Então, pessoal, vamos às exceções, né? Vamos às exceções que eu falei para vocês que a gente tinha algumas exceções aqui. A regra, né, da anterioridade é sobre elas que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, né, a gente tem aqui as duas barreiras, né, elas têm que ser transpostas, né? Tanto a barreira da anterioridade anual quanto a barreira da anterioridade nonagesimal. Mas há exceções a essa regra. O que significa? Significa o seguinte: às vezes a gente tem tributos que às vezes são exceções às duas anterioridades, e às vezes a gente tem tributos que são exceções a uma anterioridade ou a outra anterioridade. Então, assim, ficou muito casuístico isso, tá? Isso é a Constituição que determina. Às vezes a gente encontra uma lógica nas decisões do legislador, mas às vezes não tem muita lógica não, tá? E vou explicar isso para vocês. Vamos ver primeiro, tá? Aqueles tributos que aparecem como exceções às duas anterioridades, tá? Aqui a gente encontra até uma certa lógica, que são esses aqui, tá? Então a gente tem imposto de importação, imposto de exportação e IOF, esses três tributos federais. Aqui tem uma certa lógica, porque se a gente for pensar, né, são tributos que têm um caráter extrafiscal, né? Então são tributos que têm forte caráter extrafiscal, então você utiliza eles para enfrentar determinadas contingências e tal, tem alguma lógica deles serem exceções às anterioridades. Segundo, imposto extraordinário de guerra, que também, né, a gente está falando de um imposto que só pode ser criado em razão de guerra, para financiar despesas de guerra. Então, realmente tem uma lógica ali que ele não seja submetido às anterioridades. Mesma coisa o empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra, também mesma coisa, guerra externa. Mesma coisa, a gente está
falando de situações emergenciais, né? Então aqui a gente tem, nesses dois casos, né, que a gente tem situações emergenciais e que a gente tem situações de caráter extrafiscal. Então, esses casos que estão em azul aqui são situações em que a gente tem exceções às duas anterioridades, e tem uma lógica realmente para elas estarem como exceções às anterioridades. Mas a gente tem tributos, pessoal, que só são exceções à anterioridade anual, que são esses do lado esquerdo, tá? Então, esses aqui só são exceções à anterioridade anual. Quais são eles, tá? IPI. Então, veja que o IPI, ele tem um regime um pouco esquisito, porque o IPI, ele é mitigação à legalidade. Lembram disso? O IPI é mitigação à legalidade tributária. Eu posso alterar as alíquotas do IPI, né? O Poder Executivo pode alterar as alíquotas do IPI por meio de decreto e tal. Ok. Mas ele não é exceção às duas anterioridades, ele só é exceção à anterioridade anual, mas não à nonagesimal, tá? CID combustível, mesma coisa, ICMS combustível. E contribuições para a Seguridade Social, tá? As contribuições para a Seguridade Social somente deve observar a anterioridade nonagesimal, são exceções à anterioridade anual. E o lado direito, a gente tem os tributos que são exceções à anterioridade nonagesimal, tá? Então a gente tem como exemplo imposto e renda, tá? Então uma lei que seja publicada no dia 31 de dezembro, ela já pode valer no dia seguinte, tá? Porque o imposto de renda, a exceção à anterioridade nonagesimal, né? Aqui dá para criticar o legislador por essa escolha, né? Porque não tem aqui um caráter extrafiscal e tal, e você pode surpreender o contribuinte, mas foi escolha do legislador. E mesma coisa, fixação da base de cálculo de IPTU e IPVA, tá? Se colocou aqui como, enfim, tributos que você pode, que são exceções à anterioridade nonagesimal, tá? Eles não são exceções à anterioridade anual, mas são exceções à anterioridade nonagesimal. Se a gente for pensar que a lógica foi a seguinte, né? O imposto de renda, ele é complexivo, a gente vai falar sobre isso ao longo das aulas, tá? Mas ele tem digamos assim, no imposto de renda, a gente vai apurando o imposto de renda ao longo do ano, né? A gente tem um ano calendário, que vai do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. E o IPTU e o IPVA também, né? Eles ocorrem, digamos assim, anualmente, né? Se a gente for pensar que é no dia 1º de janeiro. Então, talvez tenha sido essa lógica que inspirou o legislador, quer dizer, daí eu vou ter que esperar um ano, né, para poder cobrar esse tributo e tal. Então, o fato é que apareceu ali como exceções à anterioridade nonagesimal, tá? Fixação, imposto de renda e fixação da base de cálculo IPTU e IPVA. Lembrando, tá? Esse ponto é importante, tá? Que no caso do IPTU e IPVA é só a base de cálculo, tá? Fixação da base de cálculo. Se modificar a alíquota, daí não é exceção. Aí não aparece como exceção à anterioridade nonagesimal. Aí tem que observar todas elas, certo? Então aqui ficou um pouco casuístico, tá? Como regra geral, falei para vocês que tem que observar as duas anterioridades e tal, mas a gente tem muitas exceções, e às vezes são exceções às duas anterioridades, às vezes exceção só anterioridade anual, às vezes são exceções só anterioridade nonagesimal. Bom, e a situação piora, pessoal, tá? Para quem está estudando direito tributário, a situação piora. Por quê? Porque aí a gente teve, né, o IBS e a CBS. E aí com o IBS e a CBS a gente teve um regramento diferente, tá? O que acontece com o IBS e a CBS? Tá? É sobre isso que eu quero tratar a partir de agora, né? Que são os novos tributos que foram criados com a reforma tributária, né? A relação entre o IBS e CBS e a anterioridade tributária. Vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Vamos lá. Bom, o IBS e a CBS, pessoal, a gente tem o seguinte com relação a eles, as alíquotas do IBS e CBS. A gente tem um regime um pouco diferente, né, quando a gente está falando de IBS e CBS. Por quê? Porque o IBS e CBS, eles vão ter as chamadas alíquotas de referência. O que são as alíquotas de referência do IBS e CBS? A gente vai falar sobre isso no curso. Basicamente é o seguinte, a gente vai ter uma mudança do modelo antigo de tributação para o modelo novo de tributação. A ideia é que a gente parta, o ponto de partida seja uma tributação equivalente ao que a gente tinha no modelo antigo para o modelo novo de tributação. O que significa isso? Significa que a gente vai ter as chamadas alíquotas de referência. Então, por exemplo, no caso da CBS, a CBS vai substituir o quê? Vai substituir o IPI, praticamente todo o IPI, vai substituir PIS e COFINS. Quanto que a União arrecadava com esses tributos? X, beleza. Para a União arrecadar a mesma coisa com a CBS, qual que deve ser a alíquota da CBS? Essa vai ser a alíquota de referência. Quer dizer, a ideia da alíquota de referência, em linhas muito gerais, é você fixar a alíquota da CBS, por exemplo, de um modo que o montante arrecadado pela União seja equivalente ao que ela recebia com PIS, COFINS e IPI. Beleza. Mesma coisa IBS. Tá? Quanto que os estados arrecadavam com ICMS, quantos que os municípios arrecadavam com ISS. Eu vou fixar as alíquotas ali do IBS, de modo que essas alíquotas garantam ao estado, garantam ao município um montante ali equivalente ao que eles recebiam no modelo antigo de tributação sobre o consumo. Ok. Mas essas são as alíquotas de referência. As alíquotas de referência, como o próprio nome diz, são alíquotas de referência. Elas não são obrigatórias. O que isso significa? Significa o seguinte, se o ente federativo
não estipular uma alíquota diversa, vai se aplicar a alíquota de referência, mas ele pode decidir de maneira diferente. Então vamos supor que a alíquota de referência da União seja 9%, na alíquota de referência CBS seja 9%. A União é obrigada a adotar essa alíquota de referência? Não. A União pode escolher 10%. Ela pode editar uma lei e aumentar a alíquota da CBS. Então, a alíquota de referência ela é uma referência. Se os estados não definirem expressamente qual que vai ser a alíquota, a gente aplica a alíquota de referência. Se a União não definir qual que vai ser a sua alíquota, se aplica a alíquota de referência. Mas os estados e municípios podem dispor de maneira contrária. Podem aumentar a alíquota, por exemplo. Então, a gente pode ter, em tese, veja, para o IBS-CBS, a gente pode ter para o IBS-CBS as alíquotas de referência, que serão fixadas pelo Senado Federal, né, serão fixadas pelo Senado Federal com base em cálculos do TCU. Então, a gente pode ter as alíquotas de referência que serão fixadas pelo Senado ao longo de toda a transição, e a gente pode ter as alíquotas que serão fixadas pelos próprios entes. E aí, há uma série de regras que dizem respeito à anterioridade com relação a essas duas possibilidades, né? Tanto as alíquotas de referência como as alíquotas fixadas pelos próprios entes. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Olha só, pessoal, o que diz o artigo 130 da emenda constitucional 132, né, introduzido pela emenda constitucional 132. É o seguinte, eu vou ler para vocês, ó. Resolução do Senado Federal fixará para todas as esferas federativas as alíquotas de referência, do IBS e da CBS, beleza. Aí o parágrafo 1º fala o seguinte, ó, as alíquotas de referência serão fixadas no ano anterior da sua vigência, não se aplicando o artigo 150, inciso C, com base no cálculo TCU. O que é esse artigo 150, inciso C? Anterioridade nonagesimal. Então, o que esse dispositivo está dizendo na prática, pessoal? Esse dispositivo está dizendo na prática que, com relação às alíquotas de referência, que serão fixadas pelo Senado Federal, não se aplica anterioridade nonagesimal, está expresso aqui, ó, não se aplica anterioridade nonagesimal, mas se aplica anterioridade anual. Por quê? Ó? Olha o que diz a primeira parte do dispositivo. Então, a alíquota nonagesimal não se aplica. Olha o que diz a primeira parte. Ó. As alíquotas de referência serão fixadas no ano anterior. Então, aqui a gente tem anterioridade anual. Então, com relação às alíquotas de referência, tá? Com relação às alíquotas de referência, a gente teria, por força desse dispositivo constitucional, a obrigatoriedade de observância somente da anterioridade anual e não da anterioridade nonagesimal. Beleza. Mas e se o ente federativo, né, se o ente federativo resolver ter sua alíquota? E aí a gente não está mais falando de alíquota de referência, cada um fixou suas alíquotas. Aí muda o raciocínio. Por quê? O que é a CBS? A CBS é uma contribuição para a Seguridade Social. E contribuições para a Seguridade Social, como a gente viu, são exceções à anterioridade anual. Então, a gente tem as duas anterioridades aqui, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, ela só vai observar a anterioridade nonagesimal. Então, olha a doideira. Se for alíquota de referência, observa só a anterioridade anual. Se for alíquota fixada pela União, observa só a anterioridade nonagesimal, porque é uma contribuição para a Seguridade Social. E o IBS? O IBS, segundo essa leitura do dispositivo constitucional, a gente vai ter que observar os dois, tanto a anterioridade anual quanto a anterioridade nonagesimal. Então, de novo, olha a loucura. Se for alíquota de referência, tem que observar só a anterioridade anual, mas se for uma alíquota fixada pelo próprio ente, aí tem que observar as duas. Essa é a leitura que a gente tem a partir do artigo 132 da Constituição, mas vai piorar, tá? A partir dessa leitura, então, a gente tem que fazer essa cisão aqui, tá? Essa cisão, como vocês estão vendo da tela, e olhar para o tipo de ato normativo que a gente está falando. Se a gente estiver falando de uma resolução do Senado, que estabelece a alíquota de referência, a gente vai ter a observância somente da anterioridade anual para os dois tributos. Se a gente estiver falando de lei do próprio ente, aí observa somente a anterioridade nonagesimal para a CBS e ambas as anterioridades para o IBS. Bom, essa era a ideia aqui. Qual que é o problema, pessoal? O problema é que depois da emenda constitucional, a gente teve a Lei Complementar 214. E aí a Lei Complementar 214 trouxe um regramento um pouquinho diferente desse que estava na Constituição. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. O que disse o artigo 19, tá, pessoal? O que disse o artigo 119, o artigo 19, inciso 3º da Lei 214. O seguinte, ó, que a produção de efeitos das alíquotas de referência deve observar no IBS as duas anterioridades e na CBS apenas a anterioridade nonagesimal. E agora, pessoal, veja que o artigo 19, inciso 3º, ele contrariou a regra da Constituição Federal. Porque a regra da Constituição Federal era a seguinte, alíquotas de referência observavam só a anterioridade anual, tanto para o IBS para a CBS. Agora, o artigo 19, inciso 3º, diz o seguinte, não, se for IBS
Se for UBS, observa as duas. E se for CBS, observa somente anterioridade nonagesimal. Então, aqui a gente tem um probleminha, né? Um probleminha ou um problemão, né? Que o artigo 19, de certa forma não, ele alterou ali o conteúdo do artigo 130 da Constituição. Isso pode gerar um contencioso aqui, tá, pessoal? A gente vai ter que ver como é que isso vai ser interpretado. Tem várias possibilidades interpretativas, tá? Você pode interpretar, por exemplo, o artigo 130 só vale para primeiro estabelecimento da alíquota de referência. E o artigo 19 é para as modificações que foram tendo. É uma possibilidade interpretativa. Uma outra possibilidade é a emenda constitucional, ela ampliou as garantias dos contribuintes. Aliás, a Lei Complementar 214 ampliou as garantias dos contribuintes com relação ao IBS. É uma outra possibilidade. Então, tem várias possibilidades interpretativas aqui, tá? Várias impossibilidades interpretativas. Uma possibilidade que me parece bem razoável é a seguinte, ó. É a seguinte, a Constituição, essa possibilidade me parece bem razoável, tá? A Constituição, ela estabelece as garantias que devem ser observadas. E ela estabeleceu o seguinte com relação às alíquotas de referência. De novo, tá? Ela disse que o IBS, a gente tem o IBS e CBS. Com relação às alíquotas de referência, ela disse que o IBS e CBS deveria observar somente a anterioridade anual. Certo? Beleza, isso disse a Constituição. A lei complementar, esse é o raciocínio que a gente pode defender, tá? A lei complementar, ela pode aumentar as garantias, mas ela não pode diminuir as garantias. Então, no caso do IBS, como ela disse que o IBS, ele, digamos assim, ele observa, a lei complementar, né, diz que o IBS observa tanto a anterioridade anual quanto a anterioridade nonagesimal, tá, beleza, tá tranquilo, porque aumentou as garantias. O problema foi no caso da CBS, porque no caso da CBS, o que a lei complementar disse? Ela disse, não altera a anterioridade, não observa a anterioridade anual, só a nonagesimal. Qual que é o problema aqui? O problema aí, uma possibilidade de defesa é a seguinte, bom, a lei tem que ser interpretada no sentido de que agora, com a lei complementar, ela tem que observar as duas. Por quê? Porque com relação à anterioridade nonagesimal, a lei complementar mandou que ela observe a anterioridade nonagesimal, foi uma inovação, e com relação à não observância da anterioridade anual, ela é inconstitucional por ofender o artigo 130 da emenda constitucional, inserido pela emenda constitucional 132. E aí, por esse raciocínio, o IBS deveria observar as duas anterioridades, tanto a anterioridade anual quanto a anterioridade nonagesimal, e a CBS a anterioridade anual quanto a anterioridade nonagesimal. Ficou confuso, né? Mas é confuso mesmo. Essa é uma possibilidade interpretativa, pessoal. Outra possibilidade interpretativa, o artigo 130 ele vai valer para fixação da primeira alíquota de referência, como eu falei para vocês. Mas se eu tiver modificações, por exemplo, em regimes diferenciados e tal, que vai produzir modificações das alíquotas de referência depois, aí eu aplico o artigo 19. Enfim, tem várias possibilidades interpretativas. Para tentar sintetizar tudo isso, eu vou utilizar aquela interpretação que eu trouxe para vocês, que é a de que a lei complementar ampliou a garantia para o IBS e que ela é inconstitucional, tá? No que diz respeito à subtração da garantia para a CBS. E aí eu vou partir da premissa, tá, de que com relação às alíquotas de referência agora, tá, a gente tem que observar as duas anterioridades, a anual e a nonagesimal, com relação ao IBS, porque a lei complementar 214 manda isso aqui, ou seja, aumentou a garantia, então a lei complementar 214 se aplica. E com relação à CBS, a anterioridade anual está garantida pela Constituição Federal e a anterioridade nonagesimal está garantida pela lei complementar 214. Então se observa as duas anterioridades com relação aos dois tributos, tá? É uma forma de ver de enxergar essa solução. Então, você teria que observar as duas anterioridades, tá? Para o IBS, porque a Lei Complementar 214 determina isso. O artigo 130 da Constituição só mandava observar a anterioridade anual. Beleza. Mas a Lei Complementar 214 ampliou para a anterioridade nonagesimal. Aumentou. E com relação à CBS, a anterioridade anual, a Constituição, né, garantiu ali a anterioridade anual, protegeu a anterioridade anual, a própria Constituição salvaguardou, e a anterioridade nonagesimal, a Lei Complementar 214, ela ampliou a garantia, quer dizer, pela Constituição somente seria possível a anterioridade anual, mas a lei complementar trouxe a anterioridade nonagesimal. É uma possibilidade de leitura, tá? É uma possibilidade de leitura. Mas em síntese, e adotando essa possibilidade de leitura, pessoal, a gente agrega ali ao IBS e CBS todos aqueles conjuntos de exceções ali que a gente viu quando a gente tratou das exceções da anterioridade anual e nonagesimal, certo? Então veja que não é tão fácil assim compreender a anterioridade nonagesimal e anual, porque é fácil você entender o que significa cada uma, mas você tem muito casuísmo, né? Com relação às exceções, a anterioridade anual,
com relação às às exceções da anterioridade nonagesimal, quais que são as exceções das duas anterioridades. A gente tem esse problema agora com o IBS e CBS, o artigo 130 da Constituição dizendo uma coisa, a Lei Complementar 214 dizendo outra. Então a gente tem alguns probleminhas ali que tornam um pouco mais complexo aqui o entendimento sobre anterioridade anual e nonagesimal, sobre essas exceções, né, as anterioridades anual e nonagesimal. Bom, dito isso, pessoal, um outro tema que eu gostaria de falar com vocês, antes da gente finalizar a nossa aula aqui, e a anterioridade nonagesimal, eu queria falar com vocês sobre o seguinte: a gente viu que medidas provisórias podem ser utilizadas para instituir ou majorar tributos. Beleza. Mas e agora, né? Como é que eu faço para compatibilizar as medidas provisórias com as anterioridades? Como é que eu conto os prazos? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, pessoal. Basicamente é o seguinte: o que o Supremo dizia antes da emenda constitucional 32, tá? A gente viu de novo, tá? Para contextualizar e ficar todo mundo na mesma página. Quando a gente falou da legalidade tributária, a gente viu que medidas provisórias podem instituir tributos, beleza. Qual que é o ponto agora? Agora eu preciso compatibilizar a medida provisória com anterioridade. Eu vou contar o prazo de 90 dias ou o prazo de 1 ano a partir da edição da MP ou a partir da conversão em lei da MP? Eu preciso saber. Qual que é o termo inicial de contagem? Edição da medida provisória ou conversão em lei da medida provisória? Essa é a discussão que a gente vai ter agora na anterioridade. Basicamente é isso, como é que eu conto o prazo? E aí, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele tinha um entendimento, tá, de que antes da emenda constitucional 32, de que era a data de edição da medida provisória que contava, tá? Então, para o Supremo Tribunal Federal, o que importava era a data de edição da medida provisória. Então, se a medida provisória foi editada, por exemplo, nesta data, hoje, é a partir daqui que eu conto a anterioridade nonagesimal e a anterioridade anual. Essa era a visão do Supremo. O que aconteceu, no entanto? Aconteceu que a gente teve uma alteração legislativa, tá? A gente teve a inserção do parágrafo 2º ao artigo 62, que prevê o seguinte: medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, tal e tal, depois eu falo para vocês, exceto esses aí. Minha câmera caiu, pessoal, mas eu acho que eu voltei. Vamos ver se funcionou. Voltei aqui. Então, minha câmera caiu, mas eu já voltei. Então, de novo, ó. Medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, tô falando de impostos, tá? Exceto os previstos nos artigos tal, tal e tal, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver convertido em lei até o último dia daquele que foi editado. Vamos lá, isso aqui não importa, tá, pessoal? Essa exceção aqui não importa. Por quê? Porque esses tributos que o dispositivo faz menção são exceções à anterioridade anual. Tá? São exceções à anterioridade anual. Então, eles não importam para a gente. O que o parágrafo 2º está dizendo? Qual que era a jurisprudência do Supremo? A jurisprudência do Supremo eu tenho anterioridade anual. Eu começo a contar a anterioridade anual a partir da MP. Tá? A partir da MP eu começo a contar a anterioridade anual. Essa era a jurisprudência do Supremo. Pois bem, o que disse o parágrafo 2º do artigo 62? Que com relação a impostos, a anterioridade anual, ela deve ser contada a partir da conversão em lei. Tá? Conversão em lei. Então, a gente teve uma modificação parcial da jurisprudência do Supremo. Veja bem, o Supremo entendia que medidas provisórias, né, que as anterioridades, elas deveriam ser contadas a partir da edição da MP. O que disse o parágrafo 2º? O parágrafo 2º disse, com relação a impostos, eu vou contar a anterioridade anual a partir da conversão em lei. Então, veja o seguinte, pessoal. Veja que, em linhas gerais, a gente vai ter o seguinte, tá? Não é sempre que eu vou contar o prazo a partir da conversão da medida provisória. Eu só vou contar a partir da edição da medida provisória o prazo se for anterioridade anual e se for impostos. Se eu estiver falando de anterioridade nonagesimal, eu posso contar a partir da MP. Se eu estiver falando de outras espécies tributárias que não é impostos, eu posso contar a partir da edição da MP, tá? Eu trouxe um quadro aqui que sintetiza um pouco isso e que eu acho que vai nos ajudar a entender, tá? O termo inicial dos prazos, uma síntese do que entende o Supremo, tá? Então, se a gente estiver falando de anterioridade anual e outras espécies tributárias que não impostos, eu conto essa anterioridade a partir da edição da MP, tá? Então, mesmo anterioridade anual, se eu estou falando de outras espécies tributárias, taxas, por exemplo, eu vou contar a partir da edição da medida provisória. Se for impostos, aí sim,
o termo inicial vai ser a conversão em lei, por causa do artigo 62, parágrafo 2º, certo? E anterioridade nonagesimal? Anterioridade nonagesimal eu sempre conto a partir da edição da MP, certo? Essas são as regras principais. Mas tem uma quarta regra que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e que ela é uma regra meio óbvia, tá? Por que que o Supremo entende que você tem que contar o prazo a partir da edição da medida provisória? O Supremo entende isso porque a partir da medida provisória o contribuinte já está sabendo que vai ter aumento da carga tributária. Então ele não vai mais ser surpreendido, ele já sabe que vai ter aumento da carga tributária. Essa é a ideia. Só que o que que pode acontecer às vezes? Às vezes o presidente da República edita uma medida provisória sem aumento da carga tributária, sem aumento de tributo, mas no bojo do processo legislativo aumenta a carga tributária. Nesses casos, pessoal, em que o aumento da tributação não estava na MP e veio somente na lei de conversão, aí é óbvio que eu vou contar o prazo a partir da lei de conversão, tá? Aí o termo inicial é a lei de conversão. Isso aqui é óbvio. Por quê? Porque não estava na medida provisória, né? Na medida provisória não existia aumento de tributação, ela veio só na lei de conversão, certo? Então guardem essas 4 regras aqui que vocês precisam saber para vocês entenderem aqui como é que conta, né, a anterioridade no caso de medida provisória. E para finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, e o princípio da anterioridade, algumas situações controversas que já foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Quando se aplica e quando não se aplica a anterioridade. Vamos lá. Revogação de isenção e benefício fiscal. Aplica as anterioridades, tá? Isso aqui, o Supremo tinha uma jurisprudência ali até 2013, 14, se não me engano, o Supremo entendia que não se aplicava a anterioridade anual e nem nonagesimal quando você tinha revogação de benefício fiscal. Isso mudou, tá? Então hoje, quando você tem a revogação de benefício fiscal, você precisa observar as anterioridades, tá? E aí depende do tributo, às vezes vai ser as 2 anterioridades, às vezes vai ser uma, vai ser outra, conforme as exceções que a gente viu. Mas precisa observar, tá? O Supremo entende que essa majoração, ele chama isso de majoração indireta. Eu não mexo no aumento da carga tributária, mas eu revogo um benefício fiscal, por exemplo. Tem que observar as anterioridades, tá? Por outro lado, não se aplica a anterioridade no caso de alteração na data de pagamento. A gente viu que a alteração na data de pagamento pode ser modificada por ato infralegal e também não precisa observar a anterioridade, tá? Súmula vinculante 50. Não se aplica no caso de redução ou extinção de desconto, tá? Então, quando você reduz um desconto, por exemplo, a pessoa tinha desconto quando pagava antecipado e tal, se você extingue esse desconto, também não se aplica. E também não se aplica, pessoal, esse foi um julgamento interessante, tá? Se a revogação acontecer antes da diminuição produzir efeitos. Como assim? Isso aqui são coisas do Brasil, tá? Basicamente foi o seguinte, o governo anterior, antes do governo anterior sair da presidência, né, antes do presidente da República sair da presidência, o governo anterior, ele diminuiu a carga tributária de PIS e COFINS. E aí o governo novo, né, assumiu e restabeleceu as alíquotas que existiam antes da diminuição. Que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que nesse caso, como as alíquotas elas foram restabelecidas, quer dizer, não teve nem vigência, no primeiro dia do mandato do governo atual, ele já revogou a decisão que tinha diminuído a carga tributária, o Supremo entendeu que não havia aumento, que não precisava observar a anterioridade, tá? Coisas que acontece no Brasil, né? O governo que está saindo diminui a tributação, na véspera de sair, acho que isso deve ter sido em dezembro, aí o governo novo no 1º de janeiro aumenta de novo. Então, nesse caso, tá, o STF entendeu que não precisava observar a anterioridade, certo? Bom, dito isso, pessoal, a gente encerra aqui o princípio da anterioridade tributária. E encerra também a nossa aula, certo? Encerra também a nossa aula. Agradeço demais aqui a todos que compareceram aqui ao YouTube, compareceram ao vivo na nossa aula. Se você quiser adquirir esse curso, pessoal, esse curso aqui é o Direito Tributário do A a Z, tá? É o meu manual de Direito Tributário em vídeo. Se você quiser adquirir esse curso, vai estar aqui disponível na descrição, no site, enfim, para você adquirir esse curso. Qual que é a vantagem de adquirir? Você vai poder assistir as aulas quantas vezes quiser, porque as aulas ao vivo elas saem, né? As aulas ao vivo vão ficar disponíveis só para os alunos. E você vai ter, claro, PDFs, vai ter os PDFs, vai ter os slides também para você acompanhar. Beleza? Então, adquira o Direito Tributário do A a Z. E se você quer advogar, né? Se você quer advogar em Direito Tributário, aí tem outros cursos também disponíveis, além do Direito Tributário de A a Z. Tem outros cursos ótimos para quem quer advogar, como curso de teses tributárias, enfim. Lá no nosso site formaçãotributária.com.br você pode encontrar todas as informações. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.